Social Killers. Amigos virtuais. Assassinos reais. Escrito por R. J. Parker e J. J. Slate. Você realmente conhece todas aquelas pessoas listadas como seus amigos? Se o velho ditado "quem vê cara não vê coração" for mesmo verdade, o que se pode dizer sobre todos aqueles avatares sorridentes que você adicionou? A realidade, ainda que virtual, pode ser bem mais assustadora que a ficção. Enquanto um vampiro precisaria ser convidado para entrar, um psicopata online não vai perder a oportunidade de entrar quando encontra janelas abertas. Cuidado com o que você curte. Social Killers. Amigos virtuais. Assassinos reais é um livro assustadoramente verdadeiro. Seus autores, Rio de Janeiro Parker e J. J. Slate, reúnem alguns dos casos mais angustiantes de criminosos que usaram as redes sociais para se aproximar de suas vítimas. Stalkers, predators sexuais, assassinos, cannibais, torturadors. A lista, infelizmente, não é pequena. E novas solicitações de amizade continuam chegando a cada dia. Parker e Slate deixam claro que esse não é um fenômeno novo. Muito antes da internet, criminosos usavam classificados de jornal para descobrir e atrair suas presas. Mas o anonimato da web permite que cada vez mais lobos usem roupas de cordeiro nas suas fotos de perfil. Mas existe luz no fim do túnel. Analisando mais de 30 casos famosos, os autores demonstram como as forças da lei estão usando, com sucesso, as novas ferramentas de comunicação para investigar e prender foras da lei e desmantelar quadrilhas. E ainda ensinam dicas de segurança. O livro Social Killers, Amigos Virtuais, Assassinos Reais é um alerta para todos nós, que passamos tanto tempo conectados. Com Social Killers, Amigos Virtuais, Assassinos Reais, a Darkside Marca Registrada Books amplia sua coleção Crime Sim Marca Registrada, que já conta com os livros Serial Killers, Louco ou Cruel, e Serial Killers, Made in Brazil, de Ilana Kassawi. A premiada biografia Manson, de Jeff Quinn. EO bestseller Serial Killers, Anatomia do Mal, de Harold Schechter. Histórias reais, indicadas para quem tem o espírito investigador e não se assusta facilmente. Christopher Danevig. Crises depressivas, automutilação e agressividade. Christopher James Danevig nasceu em 4 de novembro de 1989, na Austrália. Sua vida parece se resumir a uma longa cadeia de crimes violentos, cuja perigosa sucessão só poderia acarretar um resultado fatal. Aos 5 anos, Christopher foi submetido a testes psicológicos que o diagnosticaram com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH. Seus registros médicos indicam que sua infância foi marcada por crises depressivas e distúrbios comportamentais como automutilação, toxicomania e agressividade. Todos os seus relacionamentos pareciam terminar em desastre e violência. Em 2005, Christopher, então com 16 anos, foi preso em New South Wales, estado na costa leste da Austrália, após atacar uma mulher que passeava por uma área de mata nativa similar ao cerrado. Ele feriu-a com uma faca e ameaçou matá-la. Mas a vítima conseguiu escapar quando Christopher percebeu que havia outras pessoas por perto. Em 2008, persuadiu uma garota de 16 anos a acompanhá-lo até uma mata, alegando que precisava de ajuda para encontrar uma bolsa que perderá naquela área. Quando adentraram mais fundo na mata, Christopher sacou uma faca e reteve a garota no local. Segundo relatos, ele a imobilizou no chão, literalmente sentando em cima de seu corpo. De alguma forma, a garota conseguiu se desvencilhar, fugiu e denunciou o incidente à polícia. Ele foi condenado a 6 meses de prisão por tentativa de sequestro. Dias depois de ganhar a liberdade condicional, Christopher Danevig, agora com 20 anos, já estava em busca de sua próxima vítima. Criou perfis em vários sites de namoro e procurou montá-los de forma a parecer inofensivo para suas potenciais pretendentes. Revelava seu sabor favorito de sorvete, chocolate, dizia que era fã de esportes e que gostava de tocar violão. Afirmava ainda que não era o tipo de cara que se importava com as aparências. Queria apenas encontrar uma garota em que pudesse confiar, alguém que gostasse dele do jeito que ele era. Foi através de um site australiano de namoro chamado Oasis Active que Christopher definiu seu próximo alvo. Nona Belomezov tinha 18 anos e estava matriculada em um curso técnico de capacitação profissional, TAFE, como é conhecido na Austrália, para trabalhar na indústria de cuidados com os animais. Em seu perfil no Oasis Active, dizia que era apaixonada por arte, música, fotografia e, claro, animais. Ela também escreveu um slogan para seu perfil no típico linguajar que os adolescentes usam na internet.
N adiciono ninguém essa foto, é como falar sozinha e vai que você é um assassino psicopata ou coisa assim né risos. Christopher entrou em contato com Nona através do Oasis Active e os dois também começaram a se comunicar pelo Facebook, onde ele descobriu muito mais coisas sobre sua futura vítima, incluindo sua paixão por animais. Depois de várias semanas trocando mensagens com Nona, Christopher criou uma conta falsa no Facebook usando o cognome Jason Green. Ele afirmava que liderava uma equipe de serviço de informação, resgate e educação para a vida silvestre, VIRES, Wildlife Information Rescue and Education Service. Logo após adicionar Nona como amiga com essa conta falsa, Jason ofereceu-lhe um trabalho no VIRES. Nas semanas que se seguiram, os dois planejaram se encontrar na estação de trem do distrito de Leumeah, onde dariam início a uma série de reuniões ao longo de vários dias, que funcionariam como uma espécie de processo de seleção. Os dois se encontraram em 5 ocasiões distintas durante um período de 5 dias, de 6 a 10 de maio de 2010. Durante essas reuniões, eles caminhavam por uma trilha em uma mata próxima e conversavam. Após um dos últimos encontros, Nona contou aos pais que Jason tinha lhe perguntado se ela sabia defesa pessoal e a empurrara no chão, prensando seu corpo contra o dela. Depois de soltá-la, disse que queria ensiná-la a reagir, caso alguém tentasse sequestrá-la ou estuprá-la um dia. Então, segundo Nona, ele amarrou as mãos dela atrás das costas e vendou seus olhos. Em seguida, empurrou-a em direção ao chão e perguntou: "O que você faria?" Quando a garota mostrou-se aflita e começou a chorar, Christopher a soltou, pediu desculpas e ofereceu-se para chamar uma ambulância. Nona se recusou. Apesar desse encontro aparentemente violento e perturbador, Nona concordou em encontrar-se novamente com Jason 2 dias depois, sob o pretexto de viajar com vários de seus colegas para um acampamento noturno, que seria o estágio final do recrutamento na VIRES. Nona disse à mãe que receberia um reembolso pelo tempo em que passaria viajando. Seria a primeira vez que ela dormiria longe de casa. Em 12 de maio, Nona encontrou-se com Christopher no lugar de sempre, de onde os dois seguiriam para o campo de treinamento fictício. Embora tivesse dito que 2 de seus colegas do VIRES os acompanhariam na viagem noturna até o acampamento, Christopher chegou sozinho. Como Nona não voltou para casa no dia seguinte, seus pais ficaram preocupados e comunicaram seu desaparecimento à polícia de Liverpool. Em 14 de maio, a polícia falou com Christopher, que disse ter visto Nona pela última vez na segunda-feira, 10 de maio. Ele tentou dar um álibi aos investigadores sobre seu paradeiro no dia que Nona desapareceu, mas a polícia não pôde confirmar sua história. Eles também descobriram que a conta bancária de Nona havia sido acessada de um caixa eletrônico na estação de trem de Leumeah na noite de 12 de maio. Alguém tirou um saldo e sacou em seguida a quantia máxima permitida, $170. As imagens da câmera de segurança não deixaram dúvidas. Essa pessoa era Christopher Danevig. Quando os policiais o confrontaram com essa informação, Christopher admitiu que tinha pegado a bolsa de Nona e roubado o dinheiro de sua conta depois de descobrir sua senha. Na sexta-feira, 14 de maio, ele foi preso. Posteriormente, levou os investigadores até uma área remota na reserva de Smith Creek, onde o corpo de Nona foi encontrado. Ela estava vestida, tinha uma máscara de dormir cobrindo-lhe os olhos e seu rosto estava parcialmente submerso no riacho. A maior parte de seus pertences estava espalhada à sua volta. Christopher admitiu à polícia que tinha criado o perfil falso de Jason Green para fazer amizade com Nona depois de ficar sabendo da sua paixão por animais. Contou-lhes que estavam a sós quando ela morreu, mas afirmou que não sabia muito bem o que tinha acontecido. De acordo com sua versão dos fatos, os dois estavam sentados lado a lado no leito do riacho quando ele de repente apagou. Ao recobrar os sentidos e olhar em volta, ele teria visto Nona estendida no chão, com o rosto emborcado na água. Também contou à polícia que ficou ali observando o corpo da garota por algo entre 30 e 120 segundos, mas durante esse tempo não tentou tirá-la da água ou reanimá-la. Resolveu então pegar o cartão bancário de dentro da bolsa dela e deixou o corpo onde estava. Infelizmente, o legista não pôde determinar como Nona tinha morrido exatamente. O corpo dela estava em condições relativamente boas, o que era um indicativo de que não tinha reagido ao ataque de um agressor. Atesto a CK Moro por afagamento e Christopher foi preso. Em uma conversa gravada com um policial disfarçado dentro da prisão, Christopher modificou sua história. Contou que os dois discutiram perto do riacho e que ele a empurrou, fazendo com que caísse e batesse com a cabeça contra as pedras. Ele teria então segurado a garota com o rosto debaixo d'água por 2 minutos, afogando-a. Durante o julgamento, os advogados do Christopher alegaram que ele não encontrara com Nona naquele dia com a intenção de matá-la. Entretanto, a promotoria argumentou que a maneira como Christopher agira, ao fazer amizade com a vítima usando um perfil falso e fingir ser alguém que trabalhava no campo de assistência aos animais, mostrava que ele se dedicara a cultivar um relacionamento com a vítima no intuito de conquistar sua confiança. Além disso, suas ações nos 2 dias que antecederam o ataque fatal indicavam que seu comportamento vinha se tornando progressivamente mais violento.
O fato de a vítima ter sido encontrada com uma venda sobre os olhos dá credibilidade à história que Nona contou aos pais antes de morrer, que Jason andava lhe ensinando táticas de defesa pessoal, e contradiz diretamente a versão de Christopher, segundo a qual os dois estavam sentados e conversando antes do seu suposto apagão. Os advogados de defesa também tentaram sustentar que Christopher possuía uma leve deficiência intelectual que poderia ter exercido alguma influência. Ele foi então submetido a um teste a fim de demonstrar se seu raciocínio cognitivo e seu comportamento adaptativo estavam significativamente comprometidos. Isso poderia provar se ele era mentalmente deficiente. Apesar disso, Christopher nunca foi diagnosticado com nenhum transtorno ou doença em particular. Em agosto de 2011, Christopher Danevig reconheceu-se culpado do assassinato de Nona e foi condenado a 21 anos de prisão. Poderá pleitear liberdade condicional em agosto de 2032, faltando poucos meses para completar 43 anos de idade. Em resposta ao público, um porta-voz do Facebook falou abertamente sobre o episódio. Este caso serve como uma dolorosa advertência aos internautas, que devem ser extremamente cautelosos ao se comunicar com pessoas desconhecidas pela web. Queremos reforçar a recomendação da polícia e pedir encarecidamente às pessoas que não se encontrem com ninguém que tenham conhecido na rede a menos que saibam exatamente com quem estão falando, pois há gente sem escrúpulos e com propósitos malignos espalhada pelo mundo. Philip Markov. Um fã de história, boliche e golfe. Philip Ines Markov nasceu em 12 de fevereiro de 1986 e foi criado na cidade de Cheryl, em Nova York. Seu pai, Richard Markov, era dentista e trabalhava em Syracuse, no mesmo estado. Philip tinha um irmão mais velho chamado John Markov. Após o divórcio dos pais, o filho caçula foi morar com a mãe, Susan Ines, enquanto o pai assumiu a guarda do mais velho. Quando criança, Philip era um aluno aplicado e bem comportado, característica que não mudou conforme envelheceu. Em seus anos de ensino médio, era visto como um tipo popular que participava ativamente de várias atividades estudantis. Era membro do clube de história, da equipe de boliche, do time de golfe, da corte juvenil e da National Honor Society, organização que distingue estudantes notáveis. Em 2004, Philip concluiu o ensino médio na Vernon Verona Cheryl High School. Seus colegas o descreviam como um sujeito legal e inteligente. Também era bonito. No que se referia aos estudos, Philip era sério no ensino médio e manteve essa reputação na faculdade. Após terminar a escola, foi cursar o preparatório de medicina na prestigiosa Universidade Estadual de Nova York em Albany, State University of New York at Albany. 3 anos depois, em 2007, graduou-se em biologia. Socialmente, Philip ficava mais na dele, pois estava sempre estudando. Para se divertir, passava algumas raras noites jogando pôquer com os amigos. Philip era voluntário no pronto-socorro do Albany Medical Center Hospital, onde, em 2005, conheceu Megan M.C. Alistair, 2 anos mais velha que ele. Começaram a namorar, e em 17 de maio de 2008, ficaram noivos. Marcaram de se casar em 14 de agosto de 2009. Depois de se graduar, Philip foi aceito na Escola de Medicina da Universidade de Boston. Megan foi aceita na Universidade de Medicina e Ciências da Saúde em St. Kitts, no Caribe, mas decidiu adiar seus estudos até depois do casamento. Philip e Megan eram muito diferentes. Ela queria um casamento de primeira classe, enquanto ele estava endividado e vivia de dinheiro emprestado. Por causa da situação financeira de Philip, os dois ficavam bastante em casa e não costumavam sair com muita frequência. De acordo com Megan, Philip não tinha muitos amigos. Embora fosse conhecido como um cara legal e não tivesse nenhum antecedente criminal, Philip tinha um lado negro sobre o qual ninguém sabia, nem mesmo Megan. Acredita-se que ele tenha começado a sondar a seção de anúncios exóticos da Craigslist à caça de vítimas no início de 2009, durante seu segundo ano na faculdade de medicina. Em 10 de abril de 2009, Philip respondeu a um anúncio de Trish Leffler, que divulgava seus serviços de massagista na seção de serviços exóticos na Craigslist. Eles se encontraram no Westin Hotel em Boston, Massachusetts, onde Trish tinha reservado um quarto. Tiveram um primeiro contato ainda no corredor e só quando julgou que Philip era inofensivo é que o deixou entrar. Como o próprio Philip lhe dissera antes, ele parecia um estudante. A mulher deu-lhe as costas por um segundo, após abrir a porta, e quando se voltou havia uma arma apontada em sua direção. Philip forçou-a a se deitar de bruços no chão e amarrou suas mãos atrás das costas usando uma abraçadeira de nylon.
Disse a ela que estava ali apenas pelo dinheiro e que não pretendia machucá-la. Conseguiu roubar $800 em espécie, mas a mulher implorou-lhe que deixasse seu cartão do banco, pois do contrário ficaria totalmente sem dinheiro. Antes de sair, ele excluiu alguns números do celular dela, pegou algumas calcinhas suas e amordaçou-a com fita adesiva. Depois que Philip saiu, Trish conseguiu se libertar e foi pedir ajuda. A polícia procurou possíveis impressões deixadas pelo invasor, levou o celular da vítima como prova e pediu à mulher que assistisse a alguns vídeos das câmeras de segurança do hotel para identificar o homem. 4 dias depois, em 18 de abril, a massagista Julissa Brisman, 28 anos, foi encontrada morta junto à porta de seu quarto no Hotel Marriott Copley, em Boston. Ela também tinha anunciado seus serviços na Craigslist. Um homem, identificado apenas como Andy, tinha entrado em contato com ela em resposta ao anúncio e os dois marcaram um encontro naquela noite, às 22 horas. Por medida de segurança, Julissa tinha combinado com sua amiga Beth de enviar uma mensagem de texto quando terminasse a massagem, mas Beth nunca chegou a receber a tal mensagem. A polícia foi chamada ao hotel depois que hóspedes ouviram gritos vindos de um dos quartos. Julissa foi encontrada com as mãos presas por uma abraçadeira de nylon, vestida só com as roupas íntimas, coberta de sangue. De acordo com o legista, ela foi golpeada na cabeça com um objeto e alvejada em seguida com 3 tiros. Um no peito, um no estômago e outro no coração. Via-se que a vítima oferecerá resistência ao agressor, pois seus punhos estavam machucados e a pele encontrada sob suas unhas indicava que ela conseguirá arranhá-lo. Graças a essa amostra de pele, a polícia dispunha agora do DNA do assassino de Julissa. Além disso, depois de examinarem os vídeos das câmeras de segurança, os agentes se depararam com uma figura familiar. O mesmo homem que atacara Trish. Como não recebeu a mensagem de Julissa, Beth ficou preocupada e ligou para o hotel para pedir a alguém que verificasse se estava tudo bem com a amiga. Sua ligação foi encaminhada à polícia. Beth forneceu aos investigadores o número do celular e o endereço de e-mail de Andy, dados que contribuiriam enormemente para o avanço das investigações. Tendo concluído que tinham um agressor e assassino em série nas mãos, os investigadores divulgaram o retrato do criminoso e se pronunciaram publicamente sobre os crimes. O caso ganhou cobertura imediata da mídia em escala nacional quando começaram a circular relatos sobre um novo assassino da Craigslist. Apenas 2 dias depois, o assassino atacou de novo. Cynthia Melton era uma stripper e também publicara na seção de anúncios exóticos da Craigslist. Em 16 de abril, marcou de encontrar um cliente no Holiday Inn Express, em Rhode Island. Como medida de segurança, o marido dela, Kevin, estava no quarto ao lado, esperando por ela. O cliente chegou ao hotel às 22h51. Depois de aprová-lo no exame inicial, Cynthia deixou entrar e tomou a dianteira. Quando se virou, o homem estava apontando uma arma para ela. Parecia nervoso. Como fizera com suas vítimas anteriores, prendeu as mãos dela com abraçadeiras de nylon. Garantiu-lhe que estava apenas atrás de dinheiro. Enquanto isso, Kevin ficou preocupado quando a esposa não o avisou da chegada do cliente. De posse de uma chave extra, foi até o quarto vizinho conferir se ela estava bem. Quando abriu a porta, o invasor levou um susto. Kevin, surpreso de ver uma arma apontada em sua direção, recuou, tropeçou e caiu. O homem aproveitou essa oportunidade para escapar. O casal ligou para a polícia e forneceu uma descrição detalhada do intruso. Os agentes também conseguiram identificá-lo a partir dos vídeos da câmera de segurança do hotel. Sabiam que estavam diante do mesmo homem contra o qual o Departamento de Polícia de Boston havia emitido diversos alertas. Agora já não tinham dúvida de que o assassino estava selecionando todas as suas vítimas por meio da Craigslist. Para ajudar nas investigações, a polícia de Rhode Island forneceu outras imagens do agressor obtidas a partir das câmeras de segurança de um Walmart próximo dali. Em 18 de abril de 2009, os detetives vincularam os e-mails de Andy a Philip Markoff, que morava em um prédio de apartamentos em Quincy, Massachusetts. Usando o Facebook, a polícia encontrou Philip através de uma página que Megan tinha criado para o casamento dos dois. Descobriram que estudava medicina na Universidade de Boston. Depois de comparar a foto de sua carteirinha de estudante com as imagens das câmeras de segurança, passaram a vigiá-lo 24 horas. Em um supermercado, recolheram itens tocados por ele e enviaram suas impressões digitais para análise. As 2 vítimas sobreviventes, Trish e Cynthia, julgaram ser Philip o homem que as atacou. Em 20 de abril de 2009, Philip e sua noiva Megan decidiram fazer uma viagem para o Hotel Cassino Foxwoods, em Connecticut. A caminho de lá, foram parados pela polícia, que deteve Philip pelo assassinato de Julissa Brisman. Os dois foram levados à delegacia para interrogatório. Megan tinha certeza de que a polícia havia capturado o homem errado e, como nada tinha a esconder, foi bastante colaborativa com as autoridades. Philip, por outro lado, se mostrou reticente durante o interrogatório.
Megan não acreditou que o homem com quem ia se casar era na verdade um assassino até que a polícia fez uma busca no apartamento onde moravam e encontrou mais provas incriminadoras. Dentro de um exemplar de fundo oco do livro Henry Gray's Anatomy of the Human Body, considerado um clássico sobre anatomia humana, a polícia descobriu uma arma. Philip tinha comprado a arma usando uma carteira de motorista em nome de Andrew Miller, o mesmo nome com o qual se apresentou às vítimas. Os investigadores também encontraram balas que coincidiam com aquelas utilizadas para assassinar Julissa. Além disso, também acharam abraçadeiras de plástico, fita adesiva, celulares descartáveis da marca Tracfone comprados em fevereiro do mesmo ano e 16 pares de calcinhas debaixo do colchão, incluindo as 2 roubadas de Trish. Também encontraram, em seu laptop, alguns fragmentos de conversas com Julissa. Também descobriram que Philip estava usando um endereço de e-mail do Yahoo, sexaddict5385@yahoo.com, para trocar mensagens e fotos sexualmente explícitas entre a primavera de 2008 e janeiro de 2009. Ele também tinha se registrado em um site de BDSM voltado para pessoas com estilos alternativos de vida. Em seu perfil, sob a categoria de travestismo, declarava que preferia desempenhar um papel submisso durante o sexo. Em 21 de abril, Philip foi indiciado pelo assassinato de Julissa Brisman, entre outras acusações por porte de armas e roubo. Foi enviado para a prisão de Nashua Street, onde ficaria detido sem direito à fiança. Philip alegou inocência. 2 dias depois, tentou cometer suicídio enforcando-se com os cadarços dos tênis. Foi colocado sob observação. Em 29 de abril, Megan visitou Philip na cadeia e rompeu o noivado. No dia seguinte, ele tentou se matar novamente. Usando uma colher de metal afiada, tentou cortar os pulsos, mas não conseguiu auto-infligir nenhum ferimento grave. Em junho, Philip parecia estar melhor e já socializava com outros presos. No entanto, quando Megan voltou a visitá-lo e lhe disse que seguiria em frente com seus planos de cursar o preparatório de medicina no Caribe, e que provavelmente nunca mais o veria de novo, Philip tentou o suicídio mais uma vez tomando uma overdose de pílulas contra a ansiedade prescritas pelo psiquiatra da prisão. Foi novamente colocado sob observação. Em 15 de agosto de 2010, um dia depois do que seria seu primeiro aniversário com Megan, Philip finalmente conseguiu se matar. Depois de espalhar fotos de sua ex-noiva sobre a mesa, escreveu com o próprio sangue as palavras Megan e Pocket, apelido pelo qual costumava chamá-la quando estavam juntos, sobre o vão da porta. Em seguida, cortou grandes artérias nas pernas e tornozelos, bem como a artéria carótida do pescoço. Também pôs um saco plástico na cabeça no intuito de se asfixiar, não sem antes engolir papel higiênico para que ninguém pudesse reanimá-lo. Em seguida, cobriu-se com cobertores e deitou-se na cama, pronto para morrer. Em 16 de setembro de 2010, os promotores foram legalmente obrigados a retirar as acusações, já que o réu estava morto. O caso foi dado por encerrado e, em 31 de março de 2011, as 120 provas reunidas contra Philip Markoff foram disponibilizadas ao público, incluindo os sapatos marrons de couro que ele usava quando foi preso, salpicados com o sangue de Julissa Brisman. David Kelsey Sperry. Gosta de malhar. Adora crianças e em busca de relações casuais. Como muitos criminosos retratados neste livro, David Kelsey Sperry teve uma infância conturbada. Seu pai foi parar na prisão quando ele ainda era bem pequeno e sua mãe casou-se 7 vezes, saltando de relação em relação, sempre pondo seus sucessivos maridos acima do filho. Vítima desde muito cedo de abusos físicos e emocionais, David entrou para o mundo das drogas e do álcool ainda na pré-adolescência. No ensino médio, alistou-se no programa do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, ROTC, na sigla em inglês, mas desistiu de seguir a carreira militar antes de se formar. Usuário ativo de sites de relacionamento, David era cadastrado nos portais Lavalife, Vome e DateOkup. Em seus perfis, dizia que gostava de malhar, adorava crianças e estava em busca de relações casuais. David também acessava os anúncios pessoais da Craigslist, onde procurava mulheres com quem sair. Tiara Poole, 21 anos, morava em Jacksonville, Flórida, com seu marido, Michael, e 2 filhos, Kenyon e Kaeden. Michael trabalhava como técnico de sistemas de turbinas a gás na estação naval de Mayport e era frequentemente escalado para trabalhar embarcado por longos períodos de tempo. Em 2010, Tiara e o marido lutavam para manter acesa a chama de um frágil casamento. Seus 2 filhos, de 1 e 3 anos, estavam morando com os avós enquanto ela tentava concluir os estudos.
Tiara pretendia se formar em setembro de 2010 e planejava entrar para a reserva da Marinha logo em seguida. Enquanto o marido estava embarcado, ela postou um anúncio na Craigslist em busca de companhia. David, que tinha então 19 anos e morava no estado da Geórgia, respondeu ao anúncio e os dois começaram a se comunicar através de mensagens de texto. Eles conversaram por quase uma semana antes de finalmente decidirem se encontrar na cidade de Tiara, na Flórida. David disse que estava a caminho do hospital, o St. Vincent's Medical Center, onde deixaria a avó para uma cirurgia cardíaca. Essa história era verídica, e foi lá onde os dois decidiram se encontrar. Em 8 de julho de 2010, David levou sua avó de carro até o hospital. Os vídeos de segurança mostram David circulando pelo hospital antes de Tiara chegar. Algum tempo depois de se encontrarem, saíram juntos do hospital e partiram para a casa de Tiara no carro dela. Em algum momento, os dois mantiveram relações sexuais. Em seguida, David esfaqueou-a 89 vezes no pescoço, nas costas e na cabeça, e abandonou seu corpo desnudo no chão do quarto. Ao examinar a mulher, o legista encontraria a ponta da faca cravada em seu crânio. O ataque tinha sido tão violento que a lâmina entortara. Na verdade, Tiara sobreviveu à maior parte do ataque e só morreu depois dos cortes profundos que sofreu nas costas. David permaneceu na casa por algum tempo depois do crime, apagando seus rastros e procurando objetos para roubar. Então pegou o carro de Tiara, voltou para o hospital e escreveu 2 mensagens de texto para o celular dela, dizendo: nem adianta vir para cá, não vou poder sair e você deve estar com raiva de mim. Passados 4 dias sem ter notícias da amiga, Michelle Edwards foi até a casa de Tiara para conferir se estava tudo bem. Quando chegou, entrou e deu uma olhada pela casa. Em seu depoimento à polícia, Michelle relatou que, quando abriu a porta do quarto e viu a mão de Tiara estendida no chão, deu meia volta no mesmo instante e saiu correndo para buscar ajuda. Mais tarde, a polícia localizou o carro de Tiara estacionado perto do hospital e obteve as imagens de uma câmera de segurança que mostrava seu encontro com David. Dados colhidos do celular e do computador da vítima levaram a polícia direto ao assassino, que foi detido em 24 de julho, apenas algumas semanas depois do crime. Ele estava na casa de um familiar em Charleston, Carolina do Sul. Segundo a polícia, após ser preso, David confessou o crime, mas se recusou a dizer por que tinha assassinado Tiara de forma tão brutal. Durante o julgamento, os advogados de defesa tentaram convencer o júri de que Tiara, após o ato sexual consentido, revelou que era uma mulher casada e tinha 2 filhos. Ao saber disso, o réu teria ficado possesso e, em seguida, uma perda súbita de consciência o acometeu. Quando voltou a si, o corpo de Tiara jazia no chão do quarto, reduzido a uma massa informe, ensanguentada e destroçada. A acusação contestou com veemência essas alegações, ressaltando que David esfaqueou a vítima dezenas de vezes com a maior faca que pôde encontrar na cozinha da casa e que após matar a mulher permaneceu no apartamento por algum tempo, limpando a cena do crime. Segundo relatos, ele teria ainda se gabado de ser um perito em investigações forenses, afirmando que aprenderá a limpar a cena de um crime assistindo a seriados policiais na TV. Ele também roubou várias coisas da casa de Tiara antes de sair, incluindo um PlayStation 3 pertencente ao marido dela. David vendeu o videogame para uma loja de penhores ao regressar à Geórgia. O júri deliberou por apenas 25 minutos antes de rejeitar a tese da defesa de que ocorrerá um homicídio simples. Em vez disso, o réu foi condenado por homicídio qualificado. Durante a fase de fixação da pena, David contrariou a recomendação de seus advogados e renunciou ao seu direito de indicar testemunhas para depor a seu favor durante a fase de execução da sentença. Por conta disso, ele perdeu a chance de apresentar fatores atenuantes que poderiam ter contribuído para seus atos violentos, tais como os abusos que supostamente sofreu quando pequeno, sua exposição precoce às drogas e ao álcool e qualquer condição médica relevante ao caso. O júri levou apenas 1 hora para votar uma decisão e recomendar que David Sparry, então com 28 anos, recebesse a pena de morte pelos seus crimes. De acordo com relatos de pessoas presentes à sala do tribunal, David abriu um largo sorriso ao ouvir a decisão. Pouco depois de o júri recomendar a pena de morte, vazou na mídia uma carta que David escreveu de dentro da prisão para sua ex-namorada. Nela, afirmava que tinha planejado o assassinato pelo menos uma semana antes de começar a buscar uma vítima. Sabia que ela estaria em Jacksonville naquela semana e tinha deliberadamente procurado na internet uma vítima naquela área. Dizia que havia matado Tiara apenas pelo barato da coisa e que não só gostou do que fez como esperava poder fazer aquilo de novo um dia. Ele também se declarou membro dos Crips, uma gangue de rua rival dos Bloods, e contou que seu primeiro assassinato foi um ritual de iniciação que envolveu matar a tiros um membro da gangue rival. Embora essas alegações careçam de comprovação e não se saiba se há qualquer verdade por trás delas, a promotoria conseguiu que a carta fosse admitida como prova antes de a juíza Elizabeth Centerfit bater o martelo, determinando de vez o destino do réu. Em 30 de março de 2012, ela sentenciou David Kelsey Sparry à pena de morte.
Em dezembro de 2013, os advogados de David entraram com um recurso junto à Suprema Corte da Flórida pedindo que a pena de morte de seu cliente fosse revogada, sob a alegação de que o Estado deveria ter permitido que a corte ouvisse depoimentos sobre circunstâncias atenuantes do caso, mesmo que o réu tenha renunciado a esse direito. Esse recurso tem o potencial de mudar a forma como casos de pena de morte são tratados na Flórida. Uma corte de justiça deve ouvir depoimentos sobre circunstâncias atenuantes mesmo que o réu abra mão desse direito? Até o momento em que este texto foi redigido, a Suprema Corte da Flórida ainda não tinha tomado qualquer decisão. Christine. Um negócio duvidoso. Algumas pessoas usam a internet para aplicar golpes virtuais e roubar o dinheiro de usuários incautos. Mas quando as vítimas contra-atacam, as coisas podem tomar um rumo fatal. Em 1998, nos Estados Unidos, um caso desse tipo ganhou as manchetes dos jornais em todo o país. Chris Dean foi criado no estado americano de Michigan. Aos 20 e tantos anos, obteve uma licença para atuar como motorista comercial, requerida nesse estado, e começou a trabalhar no transporte de carga para siderúrgicas. Alguns anos depois, mudou-se para Pierceton, Indiana, com sua segunda esposa, Diane. Por algum tempo, esteve empregado em um clube de golfe da região, chamado Little Bigor. Em 1995, começou a trabalhar para a Sprint North, uma companhia de abastecimento. Sua função era dirigir um caminhão-plataforma que transportava carretéis de cabos telefônicos para entrega. Em Pierceton, no clube de golfe Little Bigor, era tido como um sujeito competitivo, porém bem-humorado. Os vizinhos se lembravam de sua obsessão por limpeza e organização. Estava sempre lavando seus carros, cuidando do gramado e procurando manter a casa limpa. Dean também tinha grande interesse por rádios e era frequentador assíduo de lojas da área especializadas em equipamentos para operar na chamada faixa do cidadão. Ele era um radioamador licenciado e sempre mostrava consideração pelos outros quando estava no ar. Dean também gostava de caçar e fazia aulas de taekwondo em uma academia da região. Foi na internet que Chris Dean conheceu Chris Marquis, um rapaz que abandonara os estudos. Marquis já tinha usado diversos apelidos na rede, tais como Psycho, Taz ou Phantom Op, mas desta vez fingiu ser um homem casado de 27 anos, pai de família e dono de uma empresa na internet, a CB Shack, nome formado pela junção de CB, do inglês Citizens Band, faixa do cidadão, e Shack, cabana. Na verdade, Marquis morava com sua mãe, Sheila Rockwell, e sofria de uma doença que fazia com que sua visão fosse tão fraca que não podia enxergar à noite. Usar uma identidade virtual fazia com que Marquis se sentisse invencível. Ele criava essas identidades para fazer negócios com pessoas na web interessadas em trocar diferentes tipos de rádio. No entanto, quando as pessoas mandavam os itens combinados, Marquis não enviava nada em troca. Isso quando não despachava itens antigos ou quebrados. Até o dia em que Marquis teve o azar de cruzar o caminho de Chris Dean. Dean e Marquis fizeram um trato. Dean lhe enviaria um rádio Ranger RCI 2990, que valia pelo menos $800, e em troca Marquis lhe mandaria um rádio Cobra 2000 CB, que valia apenas uns 400. Embora os termos do negócio fossem duvidosos desde o início, já que Dean receberia em troca do item que estava enviando outro com metade do valor. Alguns diziam que Dean havia na verdade roubado o equipamento de uma loja especializada em Pierceton. Marquis seguiu em frente com o negócio, sabendo que sairia no lucro. Dean cumpriu sua parte do trato e enviou a Marquis o aparelho combinado. Marquis, no entanto, mandou de volta um rádio de comunicação portátil da marca Realistic, que nem sequer ligava. Quando Dean recebeu o aparelho, começou a ligar para Marquis fazendo ameaças e também lhe escreveu e-mails hostis. Além disso, avisou que iria atrás dele em Vermont para pegar seu dinheiro de volta. Mesmo com todas essas ameaças, Marquis tinha certeza de que sua mãe o protegeria, como sempre. Afinal, ela faria qualquer coisa pelo filho. Enquanto isso, Dean começava a planejar sua vingança. Ele consultou um amigo, que posteriormente colaboraria com as investigações da polícia, sobre qual seria a melhor linha de ação. Fazer uma visita intimidadora à sua futura vítima ou enviar-lhe um pacotinho surpresa. O amigo não sabia exatamente o que Dean pretendia enviar. Na verdade, todos ficaram surpresos ao descobrir. Em 19 de março de 1998, um motorista da UPS, uma empresa transportadora, entregou um pacote na casa de Marquis em Fairhaven, Vermont. Quem recebeu o pacote foi a mãe de Marquis, já que o filho estava ocupado falando com a namorada, Cindy MacDonald, usando o rádio que Dean lhe enviará. Ela levou o pacote para o quarto do filho.
Nenhum deles reconheceu o nome ou o endereço do remetente que constava na caixa. Samantha Brown, Rua South High, 1863, Bucyrus, Ohio. Quando Marquis pegou seu canivete e abriu o pacote, encontrou dentro dele uma caixa menor, feita de isopor. Houve uma súbita explosão e Marquis e a mãe foram arremessados ao chão com o impacto. Marquis morreu a caminho do hospital e a mãe ficou gravemente ferida. A bomba causou ferimentos graves em suas pernas e ela passou mais de um ano em uma cadeira de rodas. A investigação sobre o atentado com bomba começou imediatamente e agentes do FBI se envolveram no caso. Enquanto revistavam o quarto de Marquis, encontraram um pedaço de papel contendo o número de telefone e o endereço de Dean. Na carteira da vítima, acharam um recibo da transportadora datando de 5 de março de 1998, com os detalhes de envio de um rádio para Indiana, o mesmo endereço que constava no papel, e um número de rastreamento. De posse desse número, os investigadores verificaram que o pacote tinha sido despachado via UPS de Rutland em 5 de março e entregue em Pierceton em 11 de março, às 13h56. O nome e o endereço escritos no pacote que continha a bomba eram um beco sem saída. A pessoa e a rua não existiam. No entanto, o FBI descobriu que a bomba foi deixada em um balcão de atendimento da UPS em Mansfield, Ohio, no dia 18 de março, próximo ao meio-dia, e foi expedida no dia seguinte. De acordo com o patrão de Dean, a rota do caminhão que ele dirigia incluía Michigan, Indiana e Ohio. Além do mais, no dia 18 de março, por volta do meio-dia, Dee estivera entregando mercadorias em um armazém em Mansfield, Ohio, o que lhe teria permitido passar por Bucyrus para despachar o pacote. Um informante não identificado, amigo do suspeito, contou ao agente especial John Ayers que Dean era aficionado por rádios amadores e que andara tendo alguns problemas com um cara de Vermont com quem tinha feito uma permuta de rádios pelo correio. A polícia também descobriu que Dean havia procurado instruções na internet sobre como construir uma bomba caseira. Em 20 de março de 1998, Chris Dean foi preso por enviar a bomba que causou a morte de Chris Marquis. Toda a investigação, incluindo a prisão, não levou mais de 30 horas. Amigos e vizinhos não conseguiam acreditar que Dean fosse capaz de fazer uma coisa dessas, ainda mais considerando o fato de que não tinha antecedentes criminais. Ele foi acusado de efetuar o transporte interestadual de um dispositivo explosivo com a intenção de ferir e matar Chris Marquis, pondo em risco a vida das pessoas a bordo da aeronave que transportava o pacote. Em 25 de março, determinou-se que havia provas suficientes para trasladar o acusado para Vermont, onde seria julgado. Em 2 de abril, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Em 22 de junho, Dee negou as acusações e declarou-se inocente. No entanto, as provas contra ele estavam se acumulando. Em sua casa, os investigadores encontraram um recipiente de isopor que coincidia com o material usado na bomba. Além disso, descobriram porcas sextavadas e linhas de pesca similares àquelas utilizadas na bomba. Em seu quintal, os agentes encontraram um buraco de explosão, um indício de que ele havia construído e detonado um protótipo de bomba. Chris Dean foi detido sem fiança enquanto aguardava ser julgado. Em fevereiro de 2000, Dee modificou sua declaração de inocente para culpado em troca de uma sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Depois de sua confissão de culpa, a promotoria concordou em não continuar pressionando pela pena de morte. Ele atualmente está cumprindo sua pena em uma prisão federal em Western Virginia. Embora as provas contra Dean sejam numerosas, alguns acreditam em sua inocência. Teria Chris Dean realmente aprendido a fabricar uma bomba de cano em um período de apenas 7 dias? E, sendo um homem inteligente, por que deixou rastros que levavam direto até ele? Será que a investigação da polícia e a subsequente prisão do suspeito não aconteceram um pouco rápido demais? Algum outro inimigo de Chris Marquis, o que ele tinha aos montes, não poderia tê-lo matado? Em 2006, Chris Dean, atuando como seu próprio advogado, entrou com um recurso para anular a sentença, mas teve o pedido negado. Em resposta, a mãe de Chris Marquis, Sheila Rockwell, enviou um cartão ao condenado no qual dizia simplesmente: "Parabéns, você não conseguiu." Lacey Spears. Meu anjinho está no hospital pela 23ª vez. Os monstros das mídias sociais não usam a internet apenas para localizar e atrair vítimas. Sabe-se que também a utilizam para explorar as vítimas em proveito próprio ou para se divertir à sua custa. Segundo relatos, Lacey Spears teria feito exatamente isso. E a vítima era seu bebê.
Lacey Spears nasceu em 16 de outubro de 1987. Era a caçula dos 3 filhos de Terry e Tina Spears. Em 2008, então com 21 anos, começou um relacionamento amoroso com Chris Hill. Os dois moravam no mesmo prédio em Decatur, Alabama. Quando Lacey ficou grávida, os dois conversaram sobre nomes de bebê e até sobre a possibilidade de se casarem. Então, um dia, Lacey lhe disse que o filho que estava esperando não era dele. Começou a dizer aos amigos e à família que o pai era um homem chamado Blake, um policial que morrera tragicamente em um acidente de carro. Mas nenhum dos amigos ou familiares de Lacey tinha conhecido Blake e nunca ouviram fazer qualquer menção àquele nome até então. Muitos deles hoje acreditam que Blake é um produto da imaginação fértil de Lacey e que ela teria inventado a história toda para ganhar a compaixão dos outros. Mais tarde, ela criou um blog inteiramente dedicado a Blake e escreveu sobre o impacto que a morte dele teve na sua vida. Lacey rejeitou Chris e ameaçou ligar para a polícia caso ele insistisse em se aproximar. Relutante, Chris cedeu e se afastou. Em 3 de dezembro de 2008, Lacey deu à luz um menino saudável, que recebeu o nome de Garnet Paul Thompson Spears. Ela continuou morando no mesmo condomínio que Chris, que costumava espiar pela janela quando ela chegava e saía para ver o próprio filho de relance, já que não podia estar pessoalmente com ele. Quando Garnet tinha apenas 5 dias de idade, Lacey teve de levá-lo correndo para o hospital. Ele sofria de uma grave infecção no ouvido, apresentava febre alta e estava sangrando pelo nariz. Seria a primeira de muitas e muitas visitas que o pequeno Garnet faria ao hospital. Ao longo dos anos, quem acompanhava de fora tinha a impressão de que Garnet era o bebê mais azarado do mundo, atormentado com uma doença após a outra. Quando tinha apenas 1 mês de idade, teve de passar por uma cirurgia para tratar de um refluxo gastroesofágico. Com 10 semanas, Lacey afirmou que Garnet simplesmente parou de respirar e os médicos descobriram que seus níveis de sódio tinham se elevado de maneira inesperada. Aos 10 meses, os médicos inseriram um tubo de alimentação no abdômen de Garnet depois que Lacey afirmou que não conseguia fazer com que comida nenhuma parasse em seu estômago, já que ele vomitava tudo em seguida. Na verdade, Lacey tinha implorado aos médicos de um hospital que inserissem a sonda, mas eles se recusaram a fazê-lo depois que algumas enfermeiras decidiram tomar a frente e manifestar suas inquietações. Aparentemente, Garnet era capaz de comer e digerir bem a comida quando Lacey não estava por perto. Enfurecida, Lacey levou o bebê a outro hospital, onde a sonda foi inserida. Era sempre a mesma história. Garnet era internado no hospital com alguma enfermidade e parecia se recuperar rapidamente depois de receber os cuidados das enfermeiras. Mas assim que Lacey o levava de volta para casa alguma coisa acontecia e ele retornava ao hospital com sintomas diferentes. Faltando poucas semanas para o primeiro aniversário de Garnet, Lacey postou a seguinte mensagem no Twitter: "Meu anjinho está no hospital pela 23ª vez emoticon triste. Por favor, rezem para que ele volte logo para casa." Na verdade, Lacey era uma usuária assídua de redes sociais naquela época e também nos anos que se seguiram. Conforme Garnet crescia e sua longa lista de doenças continuava, Lacey recorreu à internet para agregar um grande número de simpatizantes que acompanhavam de perto sua história. Chamando-o de Garnet, o Grande, Lacey criou um blog chamado A Jornada de Garnet, onde escrevia publicamente sobre a lista aparentemente interminável de problemas médicos de seu filho. Ela mantinha os fiéis leitores de seu blog atualizados através do Twitter, do MySpace e até do Facebook. Nos poucos anos de vida do seu filho, Lacey já tinha acumulado uma quantidade enorme de apoiadores e fãs, que aguardavam ansiosamente pela próxima publicação com novas informações sobre a saúde do bebê. Quando Garnet tinha 2 anos, Lacey mudou-se do seu apartamento em Decatur e levou o filho para morar com ela e a mãe em Clearwater, na Flórida. Lá ela começou a trabalhar como babá e ingressou em um grupo de apoio, onde compartilhava com outros pais sua experiência de criar um bebê cronicamente doente. Ela também falava de Blake, o pai fictício de Garnet que havia morrido em um acidente trágico de carro, deixando-a sozinha com o filho. Uma vez em Clearwater, não demorou muito até que Lacey se tornasse visitante habitual do pronto-socorro. Garnet foi internado diversas vezes pelas mais variadas razões, tais como infecção por estafilococcus, episódios de febre alta e sangramento no nariz ou nos ouvidos. Em 2011, 2 pessoas contataram em ocasiões diferentes o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida para prestar queixas contra Lacey, questionando sua ética como mãe e sugerindo que ela estava negligenciando a saúde do filho. Em uma das queixas, que partirá de um dos membros do grupo de pais do qual Lacey fazia parte, alegou-se que ela esbofeteava Garnet para fazê-lo chorar e só depois o pegava no colo a fim de acalmá-lo. Alegava-se também que ela levava o menino para nadar quando seus olhos ou ouvidos estavam sangrando ou que o levava a tiracolo para resolver assuntos pessoais quando ele estava com febre. Lacey teve de prestar esclarecimentos depois que essas queixas foram apresentadas. Os investigadores fizeram algumas perguntas e repararam no histórico médico preocupante do menino, mas não tomavam nenhuma medida concreta. Como Garnet não mostrava quaisquer sinais físicos de abuso, não havia muito que pudessem fazer.
Sempre que alguém colocava em dúvida sua capacidade como mãe, Lacey se refugiava em seu fórum público e apregoava que Garnett vinha em primeiro lugar em sua vida e que ela nunca faria nada para prejudicá-lo. Em 2012, Lacey e Garnett mudaram-se para Chestnut Ridge, Nova York. Lacey contou aos seus seguidores que ela e o filho estavam praticando terapia holística e vivendo com um grupo isolado conhecido como Fellowship Community, Comunidade da Comunhão. Esse grupo se propõe a viver da terra e possui uma comunidade exclusiva. Alguns de seus membros entrevistaram Lacey e outros que a conheciam a fundo antes de admiti-la entre eles. Cada visita que Lacey fazia ao hospital era acompanhada de publicações no blog e no Facebook. Ela também começou a postar fotos perturbadoras do pequeno Garnett ligado a aparelhos, lutando para ficar bom. Lacey continuava a alimentá-lo por meio de uma sonda, apesar de alguns membros da comunidade o vissem ingerindo comida sólida com facilidade quando estava longe dos cuidados da mãe, em sua turma da pré-escola. Lacey contava a qualquer um que perguntasse que Garnett sofria de má progressão temporal, diagnóstico dado a crianças que não conseguiam ganhar peso no ritmo adequado. No entanto, em todos os anos dentro e fora de hospitais, o pequeno Garnett nunca tinha sido diagnosticado com nenhuma doença específica. Em 12 de janeiro de 2014, Garnett, então com 5 anos, foi acometido de uma aparente gripe. Ao longo dos 11 dias que se seguiram, enquanto ele permanecia confinado em uma cama de hospital, Lacey publicou na internet que o menino teve convulsões e que acabou sendo entubado para poder respirar. Ela pediu às pessoas que orassem por seu filho moribundo, provocando uma enxurrada de mensagens de amigos e também de estranhos que acompanhavam a vida do pequeno Garnett pela rede. Em 19 de janeiro, Garnett foi transferido de avião do Nyack Hospital para o Maria Farari Children's Hospital, uma instituição pediátrica, onde foi colocado no sistema de suporte à vida. Lacey tirou uma foto de Garnett conectado ao aparelho de respiração e postou-a no Facebook, atraindo mais palavras de preocupação e orações de sua comunidade virtual. Teve início uma campanha de arrecadação de fundos para ajudá-la a custear as despesas médicas. Ao analisar os registros enviados do Nyack Hospital, os médicos disseram a Lacey que o corpo do seu filho apresentava níveis assustadoramente altos de sódio e que era metabolicamente impossível que isso ocorresse de forma natural. Lacey não soube dar nenhuma explicação para o fenômeno. Em 21 de janeiro, Garnett entrou em coma e nunca mais recobrou a consciência. Seu cérebro tinha ficado tão inchado em decorrência dos elevados níveis de sódio que não havia mais nada que os médicos pudessem fazer. Nos 2 dias que se seguiram, Lacey dormiu em um catre no quarto de Garnett no hospital, onde continuou a atualizar seus fiéis seguidores a respeito do estado de saúde de Garnett, o Grande. Na quinta-feira, 23 de janeiro, Lacey escreveu no Facebook: Garnett, o Grande, seguiu sua jornada para o infinito hoje às 10h20. Um dia antes de o filho morrer, Lacey ligou para uma vizinha da sua comunidade e pediu-lhe para ir à casa dela e descartar os materiais que ela vinha usando para alimentar o filho por meio do tubo de alimentação. Inicialmente, a amiga fez o que lhe foi pedido, mas pouco depois, ao tomar conhecimento de que havia uma investigação em curso sobre a morte de Garnett, entrou imediatamente em contato com a polícia. Os médicos, ainda alarmados com os níveis de sódio encontrados no corpo de Garnett, tinham acionado a polícia antes mesmo que o menino de 5 anos entrasse em coma. A polícia conseguiu recuperar o saco que Lacey pediu à vizinha para jogar fora e descobriu que a solução com a qual ela alimentava o filho continha níveis tóxicos de sal. O celular de Lacey foi apreendido e os investigadores descobriram que ela havia pesquisado especificamente sobre os perigos que uma ingestão exagerada de sal representava para uma criança. A polícia também se debruçou sobre as imagens em vídeo obtidas do quarto de Garnett durante sua permanência no Nyack Hospital, de 17 a 19 de janeiro. No primeiro dia, Garnett parecia estar bem e os médicos informaram a Lacey que ele poderia ir em breve para casa se o estado clínico dele continuasse a melhorar. Logo depois disso, as imagens mostravam Lacey tirando Garnett de seu leito e levando-o até o banheiro, ao mesmo tempo que segurava o conector do seu tubo de alimentação e uma xícara de líquido. Ao voltar para a cama, Garnett começou a se debater e a vomitar. Lacey levou Garnett ao banheiro várias outras vezes e cada vez que voltava para o quarto o menino gritava e se retorcia de dor. O vídeo mostrava Lacey sentada ao lado da cama, observando o filho com frieza enquanto ele gritava. Foi só quando uma enfermeira entrou no quarto que ela começou a confortá-lo. A máquina de EEG, eletroencefalografia, usada para monitorar a atividade cerebral de Garnett revelou que cada vez que Lacey levava seu filho ao banheiro seus níveis de sódio subiam drasticamente. Os investigadores acreditam que Lacey sofre da síndrome de Munchausen por procuração, do inglês by proxy, um distúrbio psiquiátrico em que um dos pais, normalmente a mãe, provoca intencionalmente uma doença em seus filhos apenas para chamar atenção ou apelar à compaixão alheia. Este pode ser um dos primeiros casos de homicídio envolvendo a síndrome na era da mídia social. Acredita-se que Lacey tenha ficado tão dependente da atenção que recebia dos outros, especialmente daqueles que faziam parte de sua comunidade virtual, que a necessidade de conservar essa atenção levou-a a administrar uma dose letal de sódio ao seu filho.
Especialistas dizem que a maioria dos casos de Munchausen raramente termina em morte, pois uma vez que a criança morre, toda a atenção e consideração alheia acabam com o tempo. Entretanto, quando ocorre a morte, ela é normalmente resultado de um erro de cálculo ou acidente. Muitos acreditam que este não será o primeiro caso de Munchausen por procuração envolvendo a internet. Os sites de mídia social tornam-se uma espécie de arena pública, onde aqueles em busca de atenção podem cativar uma ampla audiência solidária às suas dores. Se o que esses indivíduos querem é atenção, de certo encontrarão vastas quantidades de diligentes simpatizantes através das avenidas virtuais. Em junho de 2014, um grande júri indiciou Lacey Spears e ela se entregou pacificamente à polícia. Ela foi acusada de homicídio por negligência grosseira e homicídio culposo com agravantes pela morte de Garnett. No direito estadunidense, a primeira acusação dá mais ênfase à imprudência extrema do que ao ato intencional de matar. Se condenada, ela cumprirá uma pena que pode ir de 25 anos de reclusão à prisão perpétua. No entanto, poderá não ser fácil para os promotores apontar uma causa provável. No início de setembro de 2014, o advogado de defesa de Lacey, David Sachs, indicou que esperava excluir do julgamento grande parte das provas fundamentais que a polícia descobriu durante a investigação, incluindo o tubo de alimentação e a bolsa contendo níveis letais de sal, o ostensivo histórico médico da vítima, bem como as dezenas de milhares de publicações no blog e no Facebook detalhando a curta vida de Garnett. Ele também está tentando proibir os promotores de mencionar a síndrome de Munchausen por procuração durante o julgamento. O juiz que preside o caso deverá tomar uma decisão sobre essas propostas em algum ponto de outubro de 2014. Não está claro quando o julgamento de Lacey Spears começará. Kyle Dubé. Um sujeito agradável e centrado. Kyle Dubé, pronuncia-se Dubé, cresceu em Orono, Maine, e concluiu o ensino médio na Orono High School em 2011. Trabalhou na empresa Getel Agency, uma pequena prestadora de serviços de saúde para indivíduos deficientes. Morava com os pais e tinha uma filha de 4 anos que, segundo os amigos, ele vivia paparicando. A maior parte das pessoas que o conheciam dizia que ele era um sujeito agradável e centrado. Entretanto, poucos sabiam que Kyle teve problemas com a polícia quando adolescente. Em 2012, foi perseguido por policiais enquanto dirigia uma moto a 130 km por hora. Ao diminuir a velocidade, a moto se chocou contra uma viatura policial. Ele também esteve preso por arrombar e furtar um veículo e por portar uma arma de fogo carregada. Aos 20 anos, embora tivesse uma namorada, Kyle era obcecado por uma garota mais nova de uma cidadezinha local. Nichole Cable, como ela se chamava, era uma linda menina ruiva de 15 anos que morava em Glenburn, Maine, a apenas 18 quilômetros de distância de Orono. Nichole adorava ouvir música e dançar. Era extremamente apegada aos seus familiares, que a chamavam carinhosamente de Cocô. Para a infelicidade de Kyle, Nichole tinha um namorado e embora os dois tivessem passado algum tempo juntos na primavera de 2013, ela não havia demonstrado nenhum interesse amoroso por ele. Na tentativa de se aproximar de Nichole, Kyle criou uma conta falsa no Facebook usando o nome de um garoto que ele conhecia casualmente de uma escola próxima, Brian Butterfield. Depois de montar um perfil falso com fotos de Brian, Kyle adicionou Nichole como amiga no site e os dois começaram a conversar. Em 11 de maio de 2013, Nichole contou ao namorado em uma mensagem de texto que Kyle a tocará de maneira indecente e tentará beijá-la. Ela afirmou que o empurrara para longe, mas não antes que ele deixasse uma marca de mordida em sua pele. Apesar disso, Nichole continuou a trocar mensagens com Kyle no dia seguinte. Ela também continuava falando com ele através de seu perfil falso, no qual ele se fazia passar por Brian Butterfield. Brian tinha tentado diversas vezes, em vão, fazer com que Nichole saísse com ele, mas a garota só concordou quando ele prometeu lhe dar, de graça, um pacote de maconha. Ela mandou uma mensagem para Kyle dizendo que ia se encontrar com um cara chamado Brian para pegar um pacote grátis de erva e perguntando se devia ter medo de ir. Kyle encorajou-a e recomendou que ligasse para ele caso precisasse de alguma coisa. Naquele 12 de maio, Dia das Mães, Nichole disse à mãe que ia se encontrar com um amigo no final da rua. Ela não sabia que Brian Butterfield era na verdade Kyle Dubé, usando uma touca ninja e segurando um rolo de fita adesiva. Ele tinha uma ideia sinistra em mente. Depois de prendê-la com fita adesiva e raptá-la, pretendia aparecer fortuitamente como ele mesmo, já sem a máscara, para então resgatá-la de forma heroica. Kyle pensou que com esse plano com certeza conseguiria conquistá-la. Afinal,
O que poderia dar errado? Aos olhos dela, ele seria um herói e os dois poderiam finalmente ficar juntos. Mais tarde, a polícia encontrou indícios de uma luta violenta na floresta. Ao que parecia, Nichole tinha tentado fugir, mas Kyle a perseguiu e dominou. Nichole lutou de forma tão feroz com o agressor que seus tênis saíram de seus pés. Kyle amarrou Nichole com fita adesiva e a colocou na caçamba da caminhonete do pai. De acordo com o relato de Kyle, quando ele voltou, horas depois, para tirar a garota da caminhonete, percebeu que estava morta. Ele teria então entrado em pânico e escondeu o corpo na floresta, atrás de um arbusto qualquer. No dia seguinte, sem ter notícias da filha, a mãe de Nichole comunicou seu desaparecimento à polícia. Ela temia que algum estranho na internet tivesse persuadido a filha a se afastar de casa. Uma enorme equipe de buscas foi organizada e centenas de pessoas passaram dias vasculhando as redondezas em busca de Nichole. Seus pais organizaram uma entrevista coletiva à imprensa e imploraram ao sequestrador que a devolvesse com vida. Enquanto isso, Kyle Dube escrevia sobre o desaparecimento de Nichole em seu mural do Facebook. Por favor, ajude essa Sikh família a encontrar seu ente querido. Nicole Sikh, onde quer que você esteja, torço para que esteja bem. No dia seguinte, postou uma foto de Nichole com os dizeres: ajudem a encontrar Nichole Cable. Ao acessar a conta de Nichole no Facebook, os policiais fixaram a atenção nas conversas dela com um tal de Brian Butterfield. Quando entrevistaram o verdadeiro Brian Butterfield, aluno da Bangor High School, ele afirmou que alguém havia criado um perfil falso e usado fotos suas. Disse à polícia que suspeitava que o impostor fosse Kyle Dube e explicou que Kyle queria ficar com Nichole, mas ela não estava interessada. Diante disso, a polícia rastreou o endereço IP do computador a partir do qual o perfil falso fora criado e chegaram até a casa dos pais de Kyle Dube em Orono. Ao falarem com Kyle, os policiais notaram marcas recentes de arranhão em seu rosto. O garoto disse que se arranhara em seu local de trabalho, onde cuidava de pessoas com deficiência. Kyle negou que houvesse tido qualquer tipo de contato com Nichole no dia em que ela desapareceu, mas a namorada dele, Sarah Mersinger, e seu irmão, Dustin Dube, disseram à polícia que Kyle lhes confessara ter acidentalmente matado a garota em uma tentativa fracassada de sequestro. Foi Dustin quem indicou aos policiais onde procurar o corpo de Nichole. Uma semana depois, em 20 de maio, ela foi encontrada sob uma pilha de gravetos em um matagal a poucos quilômetros de sua casa. Quem descobriu o corpo foi um guarda florestal que patrulhava a região, acompanhado de seu cão. O legista concluiu que Nichole tinha morrido de asfixia provocada por compressão do pescoço. Em junho de 2013, Kyle Dube foi acusado de sequestrar e assassinar Nichole Cable. Atualmente, encontra-se detido sem direito à fiança enquanto aguarda julgamento. 5. Como reflexo do papel desempenhado pelas mídias sociais no assassinato chocante de Nichole, movidos pela paranoia, muitos de seus amigos decidiram desativar suas próprias contas no Facebook. Vários deles também tinham sido contatados pelo falso Brian Butterfield e tomaram o cuidado de repassar suas listas de amigos para se certificar de que conheciam todos os seus contatos pessoalmente. A mãe de Nichole, Christine Willey, assumiu como missão de vida ensinar estudantes a navegar com segurança na internet. Desde a morte da filha, Christine tem ministrado seminários sobre o tema pais e adolescentes na esperança de salvar outras vidas. Ela e o marido, Jason Willey, também apareceram no programa de TV Dr. Phil, poucos meses depois da morte de Nichole. O episódio em questão foi dedicado a alertar os adolescentes sobre os perigos de se comunicar com desconhecidos pela internet. Minha esperança é conscientizar os pais, dar algumas dicas de segurança e mostrar que isso pode acontecer com qualquer um, declarou Christine à mídia. Pode ser seu filho. É preciso tomar precauções e estar sempre alerta. Mark Andrew Twitchell. Obcecado por Star Wars, armas e fã de Dexter. Graças à explosão mundial da internet, satisfazer fantasias pervertidas ficou muito mais fácil. Além disso, a disseminação de filmes e séries de TV que exaltam práticas homicidas, embora possa parecer inofensiva para alguns, para outros tem o potencial de desencadear uma obsessão. Mas a maioria das pessoas que assistem a esses tipos de programas não fantasia de fato sobre matar outras pessoas, certo? Mark Andrew Twitchell nasceu em 4 de julho de 1979 em Alberta, capital da província canadense de Edmonton. Aspirante a cineasta, trabalhava em vários projetos, incluindo uma versão de Star Wars feita por fãs, chamada Secrets of the Rebellion, Segredos da Rebelião.
e também um filme de mistério e suspense intitulado House of Cards, Castelo de Cartas. Em outubro de 2005, Mark fundou uma empresa dedicada à promoção de filmes, a Shepres Entertainment. Posteriormente, a empresa mudou de foco e passou a produzir filmes. Embora já fosse pai e estivesse casado, Mark também tinha uma namorada. Em setembro de 2008, Mark criou um curta-metragem de terror. Ele alugou uma garagem ao sul de Edmonton, onde planejava rodar o filme. Enquanto isso, John Altinger, 38 anos, trabalhava para um fabricante de equipamentos para exploração de campos petrolíferos. John aventurava-se pelo mundo dos relacionamentos virtuais quando conheceu uma mulher no site Plenty of Fish, Peixe de Sobra, em tradução livre. Em 10 de outubro de 2008, John disse aos amigos que ia se encontrar com uma mulher em uma garagem alugada. John esperava um encontro romântico, mas em vez disso foi recebido por Mark, que o golpeou na cabeça com um cano e depois o apunhalou até a morte usando uma faca de caça. Mais tarde, desmembrou o corpo e livrou-se das partes que sobraram nos esgotos da cidade. Os amigos de John ficaram preocupados. Eles tinham recebido mensagens estranhas de John dizendo que ia viajar para Costa Rica com a mesma mulher com quem teve um encontro naquele dia. Resolveram então se dividir em grupos e fazer uma busca no apartamento de John, onde encontraram seu passaporte e perceberam que ele não tinha separado nenhum de seus pertences nem tomado qualquer providência prática para viajar. Alarmados, comunicaram seu desaparecimento ao Departamento de Polícia de Edmonton, que rapidamente deu início a uma investigação de homicídio. Em 31 de outubro de 2008, Mark foi preso pelo assassinato de John Altinger e indiciado por homicídio qualificado. De acordo com Mark, ele fingiu ser uma mulher na internet como parte de uma pegadinha para promover seu próximo filme. Ele planejava abordar homens em sites de relacionamento e incitá-los a entrar na garagem. Porém, quando John descobriu que era uma brincadeira, teria ficado furioso e atacado Mark, que alegou tê-lo matado em legítima defesa. Depois de sua morte, Mark desmembrou-o para ocultar seu crime. No entanto, a polícia descobriu provas que apontam em outra direção. Mark era obcecado por Star Wars, por armas e era fã da série de televisão Dexter. O personagem principal da série, Dexter Morgan, trabalhava para o Departamento de Polícia de Miami como analista de padrões de dispersão de sangue durante o dia e matava assassinos comprovados durante a noite. Acredita-se que Mark estivesse tentando encarnar esse personagem na vida real. No laptop de Mark, a polícia encontrou um documento com o nome SK Confessions. Na verdade, o arquivo tinha sido apagado, mas eles conseguiram recuperá-lo. No nome do documento, SK queria dizer Serial Killer, e Confessions, confissões. Esse documento foi apresentado como prova central durante o julgamento de Mark. O trecho de abertura do documento dizia: "Esta história é baseada em fatos reais. Os nomes e os eventos foram levemente alterados para proteger o culpado. Esta é a história de como me tornei um serial killer." O autor descrevia como planejava cometer um assassinato, depois como sua primeira tentativa falhara e, por fim, como a segunda foi bem-sucedida. Por meio da internet, o autor fingiu ser uma mulher e incitou um homem a encontrá-lo em uma garagem alugada e então o matou, desmembrou seu corpo e, por último, deu cabo de seus restos mortais. Durante o julgamento, Mark confessou o assassinato mas manteve a alegação de legítima defesa. Ele também afirmou que o documento era uma ficcionalização com o objetivo de dramatizar a obra e torná-la mais atraente. Mark tinha de fato tentado matar outro homem antes de John. Esse hamem, Gilles Tatro, conseguiu escapar. Tudo isso estava descrito no documento, que ganhou muito mais credibilidade quando os promotores conseguiram demonstrar que era baseado em fatos reais. Gilles declarou no julgamento que foi à garagem esperando encontrar uma mulher que havia conhecido no site de relacionamentos Plenty of Fish. No entanto, Gilles foi atacado por um homem mascarado empunhando um bastão de eletrochoque. O arquivo SK Confessions continha outros registros perturbadores, incluindo detalhes adicionais sobre o ataque e o assassinato. Mark dizia: "Depois de vestir minhas luvas, agarrei sua mandíbula e movimentei-a enquanto fazia uma voz engraçada, para dar a impressão de que estava falando comigo. Então me peguei rindo sozinho ao perceber como aquilo tudo era uma grande bobagem." Ele também fazia menção a pessoas religiosas, dizendo: "Essa gente não tem espaço na minha vida e acho o conceito de religião totalmente abominável. Tudo não passa de um grande esquema corrupto de tomada de poder projetado para tirar vantagem das pessoas mais simples e ignorantes." Mark também expunha sua opinião sobre matar outras pessoas. A maioria das pessoas fantasia sobre isso e fica apenas no terreno da fantasia. Elas não têm disposição ou estômago suficiente para ir até o fim com seus ímpetos sombrios. Mas eu tenho. Não vejo problema algum em eliminar pessoas negativas deste mundo que merecem uma passagem só de ida para o além, se é que isso existe. O autor achava fascinante abrir um corte na vítima e ver os órgãos caindo para fora do corpo. Ele também se autodiagnosticou como psicopata, o que não foi apresentado no julgamento,
pois mesmo que isso fosse verdade ele não estava em posição de corroborar. O julgamento de Mark Andrew Twitchell durou 3 semanas. Em 12 de abril de 2011, ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a pleitear liberdade condicional por pelo menos 25 anos. A promotoria ainda não decidiu se procederá à acusação de tentativa de homicídio contra Gilles Tetriautry, mas mesmo com outra condenação não haveria nenhuma adição à pena de prisão perpétua já estabelecida. Na prisão, Mark comprou uma TV para sua cela e começou a assistir aos episódios de Dexter que havia perdido desde que foi preso. Isso deixou muitas pessoas indignadas, já que na opinião delas era como se ele estivesse sendo autorizado a reviver e alimentar suas fantasias. Mark também quer voltar a trabalhar no filme independente de Star Wars a fim de editá-lo e torná-lo público. Embora outras pessoas estejam tentando ajudá-lo nisso, a polícia tem feito todo o possível para frustrar seus planos. Miranda Barber. Infância conturbada, satanismo e crimes. Embora tenha trazido inúmeras vantagens para o mundo, a internet ao mesmo tempo facilitou a vida de muitos indivíduos perturbados que encontraram nela o terreno propício para saciar suas fantasias doentias. Em alguns casos, eles irão ultrapassar qualquer obstáculo para tirar a vida de outras pessoas. Miranda Camille Dean Barbour nasceu em dezembro de 1994. Natural do Alasca, ela foi criada no Polo Norte com o pai, Sonny, a mãe, Elizabeth, e sua irmã mais velha, Ashley. Sua infância foi conturbada. Aos 4 anos, Miranda foi molestada pelo marido da tia, que acabaria sendo condenado a 14 anos de prisão por abusar sexualmente de um menor. Miranda começou a usar heroína ainda bem novinha e logo se viciou. Fugiu de casa pela primeira vez aos 12 anos. Quando voltou, disse à mãe que tinha trabalhado como prostituta e conhecido um homem chamado Forrest, de 25 anos, praticante de satanismo. Miranda explicou à mãe que esse homem tinha se tornado dono dela e feito algumas inscrições em sua concha e na parte de trás de seu pescoço, cortando sua carne como se marcasse uma escrava. De acordo com Miranda, sua primeira experiência com assassinato foi aos 13 anos. Àquela altura, ela já tinha aderido à seita satânica. Um dia, acompanhou o líder dessa seita até um beco onde ele encontraria um homem que lhe devia algum dinheiro. O tal líder deu um tiro no homem e depois pediu a Miranda que atirasse novamente nele. Ela não conseguiu. Então o líder colocou sua mão sobre a dela e os dois puxaram juntos o gatilho. Segundo o pai de Miranda, esse incidente pode ter realmente acontecido já que foi nessa época que Miranda fugiu de casa. Aos 14 anos, Miranda já tinha fugido várias vezes de casa e chegará a passar algum tempo em centros de tratamento de dependentes químicos por causa do seu vício em heroína. Entretanto, em um depoimento, o pai de Miranda recordaria como ela era inteligente e boa em manipular os outros, tanto que sempre conseguia convencer os médicos a liberá-la do tratamento. Algum tempo depois, os pais de Miranda se divorciaram. Sonny resolveu deixar a cidade e se mudou para a Flórida, ao passo que Elizabeth permaneceu no Alasca com Ashley e Miranda. Nessa época, Miranda alegou que tinha engravidado enquanto era membro de uma seita satânica. Ela disse à mãe que membros da seita haviam realizado um aborto doméstico porque não queriam que ela tivesse o bebê. No entanto, quando a mãe levou a garota a um médico, ele não detectou nenhum sinal de aborto antigo ou recente. Em 2011, Miranda ficou mesmo grávida. Anos depois, em uma entrevista, ela alegaria que o pai da criança era Forrest, o vice-líder da seita, que teria sido morto logo depois de ela engravidar. Contudo, em outra ocasião, a mãe de Miranda afirmou que o homem conhecido como Forrest não estava morto e que ela estava tentando determinar se ele era de fato o pai do bebê. Em março de 2012, um tribunal no Alasca ordenou que Miranda ficasse sob a custódia de seu tio por parte de mãe, Arlen, que morava no estado da Carolina do Norte. Ela se mudou para a casa do tio e tentou dar um novo rumo à sua vida. Deu à luz uma menina, começou a frequentar a faculdade e arranjou um emprego em uma mercearia. Hoje, Miranda alega ter assassinado pelo menos 22 pessoas em diferentes estados ao longo de 6 anos. No entanto, ainda que o pai dela diga que o primeiro homicídio no Alasca, quando tinha apenas 13 anos, pode ter realmente acontecido, ele acredita que os outros crimes que Miranda alega ter cometido na Califórnia e no Texas não passam de mentiras, histórias inventadas. Quando morava na Califórnia e no Texas, Miranda estava sempre com o pai. Mesmo assim, ela não só insiste que matou todas essas pessoas ao longo da vida como garante que pode levar as autoridades até os locais de desova dos corpos. Miranda também sustenta que só matou pessoas ruins,
uma história que lembra o enredo do seriado Dexter. Embora as autoridades locais e o FBI estejam averiguando essas alegações, não há provas de que Miranda tenha realmente cometido esses crimes e também não há casos de homicídio sem solução nesses estados. Mas uma coisa é certa, Miranda cometeu pelo menos um assassinato, crime pelo qual poderia ter sido condenada à pena de morte. Depois de se mudar para Coates, na Carolina do Norte, Miranda começou a trabalhar em uma mercearia local. Lá conheceu Aimee Evaneo, que também estava grávida, e seu namorado Elite Barbour, ou F, um rapaz de 22 anos. Em pouco tempo, os três se tornaram amigos. Elite era satanista, assim como Miranda. Em março de 2013, Aimee e Elite terminaram. Alguns meses depois, em junho do mesmo ano, Miranda e Elite começaram a namorar. Em 22 de outubro de 2013, Miranda e Elite se casaram. Apenas 3 dias depois, ambos largaram os empregos e se mudaram com amigos para a região central da Pensilvânia. Para pagar as contas, Miranda trabalhava como acompanhante, captando clientes por meio da Craigslist. Por cada encontro, ela ganhava entre $50 e $850. De acordo com Miranda, ela não se prostituía, apenas conversava com seus clientes. Em 1º de novembro, Miranda publicou um anúncio na Craigslist no qual oferecia companhia a qualquer homem que odiasse sua esposa. Troy LaFerrara, um homem de 42 anos, respondeu ao anúncio. Eles marcaram de se encontrar no estacionamento de um shopping local no dia 11 de novembro, data em que Elite completava seu 22º aniversário. Miranda ficou esperando Troy no banco da frente do carro e Elite se escondeu debaixo de um cobertor no banco de trás. O casal combinou uma senha. Quando Miranda perguntasse: "Você viu as estrelas hoje?" Elite se levantaria e estrangularia Troy. Conforme o relato de Miranda, assim que Troy entrou no carro, ela lhe contou que tinha apenas 16 anos, na verdade, tinha 19. Quando Troy disse que não se importava, Miranda soube que ele era o cara certo a matar. Ela dirigiu até uma área isolada, onde parou o carro e puxou o freio de mão. Disse 2 vezes a senha que tinha combinado com Elite, mas foi só quando deu uma batidinha em sua perna que ele saltou do banco e começou a estrangular Troy com um fio elétrico. Enquanto Troy lutava para respirar, Miranda apunhalou-o 20 vezes com uma faca. Em seguida, os dois pegaram a carteira da vítima, largaram o corpo em um beco e se deslocaram até um Walmart, onde compraram itens para limpar o carro. Para comemorar o aniversário de Elite, o casal partiu em seguida para uma boate de striptease. Tempos depois, em depoimento à polícia, os dois disseram que havia muito planejavam matar alguém juntos, pois achavam que isso os aproximaria ainda mais e fortaleceria o relacionamento. Eles já tinham tentado matar antes, mas Troy foi a primeira pessoa a dar as caras após a publicação do anúncio. Depois do crime, Miranda e Elite seguiram normalmente com suas vidas. Ela começou a publicar atualizações espirituosas no Facebook. Em 19 de novembro, publicou uma foto de sua nova aliança. Suas publicações eram alegres e festivas. Nessa época, a polícia de Sunbury estava investigando o assassinato de Troy. Havia muitas pistas a seguir. Mensagens de texto no celular da vítima ajudaram a polícia a identificar Miranda como suspeita. Ela foi presa no dia 3 de dezembro de 2013. Elite foi detido alguns dias depois, após imagens obtidas de câmeras de segurança o terem flagrado comprando material de limpeza com a mulher depois do crime. O Serviço de Assistência Social levou imediatamente o bebê e colocou-o sob a custódia de seu avô paterno, Sonny, que disputa a guarda da criança com seu tio-avô, Arlen. Inicialmente, a promotoria indicou que pediria pena de morte para o casal. Porém, em agosto de 2014, tanto Miranda como Elite se declararam culpados das acusações de homicídio simples. Eles poderão receber prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e ambos ouvirão suas sentenças em 18 de setembro de 2014. 7. Miranda ainda alega ter cometido mais de 20 assassinatos ao longo de sua vida e se oferece para mostrar ao FBI e às autoridades onde os corpos estão. Ela ressalva, porém, que os investigadores encontrarão apenas pedaços das vítimas. De acordo com ela, algumas partes foram descartadas em México Beach, na Flórida, onde ela trabalhou como go-go dancer aos 15 anos. Outras partes foram descartadas em Big Lake, Alaska, e um corpo foi descartado na Interestadual 95, perto de Raleigh, na Carolina do Norte. Contudo, nenhuma das alegações de Miranda Barbour pôde ser comprovada até agora. Richard Beasley. Frequentador da igreja, abstêmio e poeta.
Ao longo dos anos, a Craigslist tem se tornado uma ferramenta cada vez mais útil para aqueles em busca de trabalho. Mas se não tiverem cuidado, os interessados em um novo emprego podem acabar se tornando vítimas. Richard Beasley nasceu em 1959. Foi criado em Akron, Ohio, pela mãe, que trabalhava em uma escola local, e pelo padrasto. Já adulto, foi casado uma vez e teve uma filha chamada Tonya. Ele trabalhava como mecânico, mas passava mais tempo dentro do que fora da prisão. Entre 1985 e 1990, esteve em uma prisão do Texas condenado por roubo. De 1996 a 2003, ficou detido em outra prisão por um crime envolvendo armas de fogo. Alguns anos depois de sair da prisão, Richard foi atropelado por um caminhão de lixo. Sofreu lesões no peito, na cabeça e na espinha dorsal. Depois desse acidente, largou seu trabalho regular e passou a tomar comprimidos para as dores nas costas e no pescoço. Também começou a dizer que tinha encontrado Deus e tornou-se frequentador habitual da igreja local. Richard não fumava nem bebia e dava a impressão de ser um homem bom e amável, de temperamento calmo. Nessa época, a família Rafferty morava no mesmo bairro de Richard. Michael, o pai, conhecia Richard de um circuito local de motociclismo. Richard tornou-se amigo íntimo da família, tanto que tomava conta do filho de Michael, Brogan, um menino de 8 anos, que costumava acompanhá-lo à igreja. Durante 8 anos, Richard levou Brogan à igreja todos os domingos, às vezes levando junto sua filha Tonya e a meia-irmã de Brogan, Raina. A vida de Brogan não era fácil. A mãe do menino era viciada em drogas e ficava ausente a maior parte do tempo. O pai, Michael, estava sempre trabalhando, mas quando parava em casa perdia a cabeça por qualquer coisa e era severo demais com os filhos. Por isso, era natural que Richard representasse uma figura paterna para o menino. Em 2009, Richard fundou uma casa de reabilitação. Pretendia amparar jovens fugidos de casa, viciados e prostitutas. Muitas vezes, tirava esses indivíduos das ruas durante a noite e permitia que se abrigassem em sua casa. Uma mulher chamada Amy Saler morou nessa casa de maneira intermitente entre 2009 e 2011. Em um depoimento, ela lembra que Richard tinha um lado sombrio. Se, por um lado, alegava que queria ajudar a tirar as garotas das ruas e colocar suas vidas de volta nos eixos, quando elas estavam na casa Richard agia como um cafetão, divulgando seus serviços na internet. Além disso, fazia de tudo para mantê-las na casa, o que incluía provê-las de drogas. Embora Richard nunca tivesse sido violento, Amy tinha medo dele. Em fevereiro de 2011, Richard foi preso por posse de drogas. Enquanto estava na cadeia, as autoridades começaram a reunir provas para acusá-lo de lenocínio, ação de explorar, estimular ou favorecer a prostituição de outrem. Em julho, Richard foi solto sob fiança, mas quando não se apresentou ao agente de condicional na data estipulada, um mandado de prisão foi expedido e a polícia começou a procurá-lo. Richard não viu outra saída. Precisava obter uma nova identidade e desaparecer sem deixar vestígios. Tinha um plano, mas precisaria da ajuda de Brogan. Em um refúgio para desabrigados, procurou alguém que fosse parecido com ele e logo encontrou o indivíduo certo. Um homem de 56 anos chamado Ralph Geiger. Para enganá-lo, Richard lhe ofereceu uma grande oportunidade para trabalhar como zelador em uma fazenda. Ralph estava buscando trabalho e já tinha vivido em uma fazenda quando criança, então não pensou duas vezes e agarrou a oportunidade. Não se sabe se Brogan tinha ciência de que Richard pretendia matar Ralph. Em 9 de agosto, Richard e Brogan levaram Ralph de carro até uma área isolada de floresta, onde Richard atirou na nuca do homem com uma pistola. Brogan não contou a ninguém sobre o assassinato. Entretanto, em 16 de agosto de 2011, descreveu o crime na forma de um poema que foi encontrado no disco rígido de seu computador. O poema se intitulava Midnight Shift, Expediente da Madrugada, e dizia: Nós o levamos para a floresta em uma úmida noite de verão. Eu caminhava à frente deles. Eles voltavam para o carro. Não me virei. O estampido ecoou no ar e eu não ouvi o baque. Fomos os dois até o carro para buscar as pás. Ele ainda estava lá quando voltamos. Então jogou as roupas em um saco de lixo junto com artigos pessoais. KVI o buraco. Chegava à altura da minha cintura, 4 pés de largura talvez. Lutamos para colocá-lo ali dentro. Eles ficam mesmo duros feito pedra. Derramamos limão sobre ele como um batismo satânico. Era como se o excomungássemos do mundo. Pensei que sobraria terra. Ele não era um homem pequeno. Mas não sobrou. Não entendo como. Pegamos o carro, fomos embora apagando os vestígios pelo caminho. Eu me sentia péssimo e vomitei no banheiro do posto de gasolina onde deveria descartar as balas e as cápsulas. Deixei toda a culpa para trás enquanto jantava, mas não por muito tempo. Quando cheguei em casa, tomei um banho mais quente que o inferno. Rezei feito um louco naquela noite. Alguma coisa mudou dentro de Brogan naquela noite.
Ele não era mais um adolescente comum. Começou a abusar da bebida e a desejar a própria morte. Pensou até em bater o carro para acabar logo com tudo. Apesar de sua angústia, Brogan não contou a ninguém sobre o assassinato. Trancou-se no quarto e esperou Richard entrar em contato. Richard, por sua vez, estava assumindo a vida de Ralph Geiger. Pintou o cabelo, alugou um quarto e arranjou emprego como agente de inspeção de qualidade. No entanto, suas costas ainda doíam e ele continuava tomando analgésicos prescritos, de modo que o trabalho não durou muito. Richard tinha medo de ser pego e, além do mais, precisava de dinheiro. Foi quando teve outra ideia para gerar renda. Richard deve ter se sentido invencível quando o tempo passou e ninguém suspeitou que ele tivesse cometido um assassinato, já que resolveu continuar a matar e a roubar os pertences de suas vítimas. No entanto, ele precisava encontrar vítimas em potencial fora dos abrigos, pois isso aumentava as chances de que tivessem algo de valor a ser roubado. Para encobrir o súbito afluxo de dinheiro que esperava receber, Richard decidiu fingir que participava de leilões para arrematar depósitos abandonados com objetos de valor, nos moldes do reality show americano Sotorage Wars, Quem Dá Mais, no Brasil. Seu próximo passo foi publicar um anúncio na Craigslist com o qual pretendia enganar homens brancos de meia-idade. O anúncio dizia: procura-se caseiro para a fazenda. O trabalho é simples e consiste em vigiar um lote de 688 hectares de terreno acidentado e alimentar um pequeno rebanho de vacas. Paga-se $300 por semana com direito a um belo trailer de 2 quartos. Damos preferência a pessoas solteiras e de mais idade, mas avaliaremos todos os casos. É imprescindível ter disponibilidade imediata para se mudar. Esta é uma oportunidade de emprego fixo. Para se candidatar, é preciso ter a ficha limpa e ser uma pessoa de confiança. A fazenda é usada principalmente como reserva de caça, está tomada por animais silvestres e possui um viveiro de peixes de 3 hectares, mas alguns animais de corte serão mantidos no local. O vizinho mais próximo fica a 1,5 quilômetros. É um lugar isolado e muito bonito, será um refúgio perfeito para a pessoa certa. Emprego vitalício. Caso você tenha disponibilidade para se mudar, por favor, entre em contato o mais rápido possível, a vaga não ficará aberta por muito tempo. Centenas de candidatos responderam ao anúncio de Richard, que se identificava como Jack, mostrando-se interessados na vaga. No entanto, Jack tinha certos critérios. Precisava de alguém solteiro ou divorciado, cuja ausência não fosse notada, não muito corpulento, que possuísse alguns objetos de valor e estivesse disposto a se mudar sem hesitação. O primeiro candidato a satisfazer esses critérios foi David Pauley, um homem divorciado de 51 anos que vivia com o irmão mais velho e a cunhada em Norfolk, Virgínia. David casara-se com sua namorada de escola e adotou o filho dela, Wade, mas os dois se divorciaram em 2009. Antes disso, ainda em 2003, David tinha largado seu emprego na Randolph Bundy, uma antiga distribuidora de produtos em madeira, como portas e janelas, e desde então ficou pulando de um trabalho para o outro, sem nunca encontrar algo estável. Quando viu o anúncio, em outubro de 2011, ficou bastante empolgado. O trabalho era em Ohio, para onde seu melhor amigo, Chris Mau, tinha se mudado anos antes. David e Chris falavam-se todos os dias usando aparelhos de rádio da Nextel. Depois de trocar alguns e-mails com Jack, David foi informado que estava entre os 3 candidatos finalistas. Pouco depois, recebeu uma ligação de Jack dizendo que a vaga era sua. David ficou eufórico. Ligou primeiro para seu amigo, Chris, e em seguida para sua irmã gêmea, Deb, que morava no Maine. Os dois ficaram muito felizes por ele. Ninguém podia imaginar o terrível destino que o aguardava. Foi no dia 22 de outubro que David entrou em contato pela última vez com Chris e Deb antes de se encontrar com seu futuro empregador. Depois de vários dias sem receber notícias de David, os dois ficaram preocupados e decidiram ligar para Jack, que lhes disse que estava tudo bem e que David tinha acabado de sair com uma lista de tarefas. Ainda sem receber nenhuma ligação de David, Chris voltou a ligar para Jack. Desta vez, o homem lhe disse que David tinha largado a fazenda para ir atrás de outro trabalho com um cara na Pensilvânia. Chris e Deb acharam isso estranho. Não acreditavam que David tivesse ido embora sem falar com eles antes. O que não sabiam é que Jack já tinha assassinado David e vendido todos os seus pertences, notícia que logo representaria um forte baque para a família da vítima. Depois de matar David, Richard já se preparava para fazer outra vítima. Em 9 de outubro, Scott Davis, 48 anos, respondeu ao anúncio postado por Richard sob o nome falso de Jack. Um mês depois, após ter sido escolhido para preencher a vaga, Scott estava sentado no banco traseiro de um Buick LeSabre, com Brogan ao volante e seu tio Jack no banco do carona, a caminho da fazenda. Scott tinha deixado a namorada na Carolina do Sul depois de lhe contar sobre o novo emprego. Antes de partir, recolheu seus pertences e engatou sua Harley-Davidson à traseira de seu caminhão-trailer. Conforme avançavam pela estrada que os levaria à fazenda, Scott viu o sinal do celular ficar cada vez mais fraco,
até desaparecer por completo. Então, Jack pediu ao sobrinho para parar o carro em um ponto onde tinham ido caçar veados recentemente, alegando ter esquecido alguns equipamentos no local. Nesse mesmo dia, mais cedo, Jack explicará a Scott que precisariam fazer alguns reparos na estrada antes que ele pudesse levar seu caminhão-trailer para a fazenda. Jack e Brogan seguiram na frente, com Scott logo atrás. Passados alguns minutos, Jack disse que tinha errado o caminho e pediu a Scott que retornasse. No instante em que se virou, Scott ouviu um estalo seco, seguido da palavra merda. Ao olhar para trás, viu que Jack tinha uma arma apontada em sua direção. Jack disparou, mas atingiu-o no cotovelo direito. Scott girou o corpo e tentou fugir, correndo para dentro da floresta. Outros tiros se seguiram, mas não atingiram o alvo. Scott estava perdendo sangue. Depois de esperar algumas horas até o perigo passar, voltou caminhando pela estrada em busca de socorro. Conseguiu chegar à casa de um homem chamado Jeff Shocklin e pediu-lhe que ligasse para o 911. O xerife, Stephen Anum, chegou ao local cerca de 15 minutos depois. Sua impressão inicial era a de que Scott tinha se desentendido com algum traficante de drogas. Ele contou ao xerife que deixará seu caminhão-trailer no estacionamento do supermercado Food Center em Porium, onde Jack tinha sugerido que ele estacionasse o veículo até que a estrada estivesse liberada. Quando o xerife encontrou o caminhão-trailer no local indicado, começou a perceber que Scott era na verdade uma vítima. Enquanto isso, Deb, a irmã gêmea de David, tentava encontrar uma explicação para o sumiço do irmão. Ligou para diversos hotéis de beira de estrada e lugares para alugar onde David poderia ter se hospedado, mas foi tudo em vão. No dia 11 de novembro, Deb lembrou que David tinha mencionado que a fazenda ficava em uma cidade chamada Cambridge. Ao pesquisar o nome na internet, encontrou uma matéria de um jornal local, The Daily Jeffersonian, datado de 8 de novembro. A matéria era sobre um homem que tinha sido atraído até uma fazenda por uma promessa de emprego e acabou sendo baleado. Deb reparou em um detalhe específico na matéria. A fazenda era supostamente constituída de 688 hectares. Deb ligou para o xerife na mesma hora. O xerife tinha relutado inicialmente em acreditar na história de Scott, mas quando recebeu o telefonema de Deb fez um esforço extra para desvendar a verdade por trás daquele mistério. Um especialista em crimes cibernéticos do FBI foi chamado para ajudar a rastrear o anúncio da Craigslist. Além disso, uma equipe de policiais com cães farejadores foi enviada ao trecho de floresta onde Scott foi baleado. Só precisaram de algumas horas para encontrar o corpo de David. A essa altura, a polícia sabia que estava diante de um serial killer, sobretudo depois de encontrarem uma cova vazia destinada a Scott. Richard não interrompeu suas matanças depois da fuga de Scott. Em meados de novembro, já tinha encontrado uma nova vítima. Timothy Kearney, um homem divorciado de 47 anos, pai de 2 filhos adolescentes, Zachary e Nicholas. A vida de Timothy girava em torno dos filhos. Não se passava um dia sem que falasse com eles. Quando conheceu Richard, Timothy tinha acabado de perder o emprego de gari, e se por um lado estava entusiasmado com a oferta de Richard, por outro estava triste diante da perspectiva de morar a 2 horas de distância dos filhos. Ao se encontrar com Richard e Brogan, Timothy não levou consigo nada de valor. Em vez disso, deu todos os seus bens para os filhos. Mais tarde, Brogan diria ter sentido pena daquele homem que tanto amava os filhos e que se sentiu mal por ajudar Richard a matá-los sem nenhum motivo. Timothy descreveu a si mesmo como um homem solteiro. Ele tinha se divorciado da mulher em 1997, e garantiu que estava pronto para se mudar a qualquer momento, mas não mencionou os filhos. Em lugar de começar no novo emprego, Timothy foi levado a uma área abandonada, nos fundos de um shopping vazio. Sua cova já tinha sido escavada. Richard matou-o com 5 tiros. Os filhos de Timothy ficaram arrasados quando receberam a notícia de que o pai fora assassinado. Menos de uma semana depois de encontrarem o corpo de David, os investigadores determinaram a identidade do assassino. Richard Beasley, um morador local. Também conseguiram rastrear o endereço IP do computador que o criminoso usou para publicar o anúncio e em seguida chegaram à casa de Joe Bass, proprietário do quarto que Richard alugara utilizando o nome de sua primeira vítima, Ralph Geiger. Joe ajudou os investigadores a rastrear uma ligação que ele próprio fez para Richard, que tinha saído de lá e alugado um quarto numa outra casa em Akron. Por fim, os investigadores conseguiram também identificar o adolescente que ajudava Richard a cometer os crimes. Prenderam Brogan depois de revistar sua casa e entrevistar o diretor da escola onde ele estudava. Richard foi preso logo depois disso. Durante o julgamento em 2013, a mãe de Richard foi chamada ao banco das testemunhas. Disse que o filho tinha sofrido maus-tratos por parte do padrasto e que também tinha sido abusado sexualmente por garotos do bairro onde moravam. Um psicólogo atestou que Richard sofria de depressão e baixa autoestima, possivelmente em decorrência dos abusos que sofrerá quando criança. Como Brogan tinha 16 anos na época dos crimes, não era possível sentenciá-lo à pena de morte.
Em vez disso, foi condenado à prisão perpétua. Durante o julgamento de Richard, a defesa tentou trazer à baila o caso de Brogan e a sentença de prisão perpétua de modo que os jurados considerassem isso na condenação. Mas os promotores frisaram que a pena de morte para Brogan estava fora de cogitação. No final, o corpo de jurados considerou Richard culpado e recomendou a pena de morte. O juiz que conduzia o caso poderia ter sentenciado Richard à prisão perpétua, mas, em vez disso, ditou a pena de morte. Richard abriu mão da oportunidade de falar com o juiz antes de receber a sentença, que foi lida na presença de familiares da vítima. Depois de ouvir a sentença, Richard pediu para falar com o juiz, mas foi informado que já tinha perdido a oportunidade de fazê-lo. Ele insistiu que não tinha matado ninguém e que a decisão seria revogada. Richard acredita que sua condenação será anulada e que será inocentado em um novo julgamento. 8. Especula-se que havia um relacionamento sexual entre Richard e Brogan, o que poderia explicar por que o garoto se manteve leal a Richard até o fim. Brogan negou tais rumores e declarou que respeitava Richard como a um pai, mas ao mesmo tempo tinha medo de que ele pudesse prejudicar sua família se contasse a alguém sobre os assassinatos. Richard Alden Samuel McCroskey III. O Cãozinho do Demônio. Em 2009, Richard Samuel M. McCroskey III, 22 anos, ou Sammy, tinha aspirações um tanto curiosas para sua carreira artística. No palco, atendia pelos nomes artísticos de Lil Demon Dog, Cãozinho do Demônio, em tradução livre, e Psycho-san. Psycho é uma corruptela de psicopata. Seu sonho era estourar nas paradas como um grande rapper de horrorcore, um tipo de gangsta rap com letras recheadas de violência, sangue e temas sobrenaturais. M. McCroskey morava na Califórnia e, segundo relatos, era um jovem solitário. Com seus cabelos vermelhos e porte físico ligeiramente avantajado, ele sempre foi alvo de chacota na escola. Como resultado, passou a maior parte da adolescência sozinho diante do computador. Foi ali que descobriu sua paixão pelas letras de horrorcore e deu início à sua própria carreira amadora como rapper. Seu perfil do MySpace estava repleto de vídeos e letras de sua autoria, que muitas vezes detalhavam o quanto ele gostava de matar. Em uma de suas músicas, ele canta assim: "You're not the first, just to let you know. I've killed many people and I kill them real slow. It's the best kind of feeling watching their last breath. Stabbing and stabbing till there's nothing left." Saiba que você não é a primeira. Já matei muitas pessoas e gosto de matá-las bem devagar. É a melhor sensação do mundo, observá-las enquanto dão o último suspiro. Desferir facadas na carne até não sobrar mais nada. Uma das pessoas que M. McCroskey conheceu na rede foi Emma Niederbro, uma garota de 16 anos de Farmille, Virgínia, que se identificava na internet como Ragol, boneca de trapos. Os pais de Emma estavam se separando quando ela conheceu Psycho-san em uma comunidade virtual dedicada à música horrorcore. Embora Emma e M. McCroskey morassem em lados opostos do país e nunca tivessem se visto pessoalmente, houve uma conexão instantânea entre eles e os dois se tornaram inseparáveis. Todos os dias, passavam horas conversando pela internet e se falando ao telefone, remoendo as angústias da vida adolescente e manifestando o amor comum por aquela música carregada de violência e sangue. Depois de namorarem pela internet por quase um ano, em um domingo, 6 de setembro de 2009, M. McCroskey pegou um avião da Califórnia para Virgínia para enfim conhecer Emma pessoalmente. Os dois aguardavam ansiosos havia semanas por essa viagem. Planejavam ir de carro a Michigan para assistir ao festival Strictly for the Wicked, só para os perversos, em tradução livre, um festival de música onde se apresentariam bandas de horrorcore com nomes macabros como Dismembered Fetus, Feto Desmembrado, e Frozen Body Boy, Menino do Corpo Congelado. O casal, junto com a amiga de Emma, Melanie Wells, e os pais de Emma, Deborah Kelly, professora universitária de Sociologia e Justiça Criminal, e Mark Niederbro, pastor de uma igreja presbiteriana local. Então divorciados havia quase 9 meses, foram todos juntos ao show. Embora os pais de Emma não aprovassem o tipo de música que a filha adolescente andava escutando, eles julgavam que aquilo era só uma fase e tinham se oferecido para levar o grupo ao evento porque assim podiam ficar de olho neles. Acredita-se que, em algum momento durante o show, M. McCroskey e Emma tiveram uma discussão por causa de mensagens de texto que ela teria enviado a outro amigo. Suspeita-se que M. McCroskey tenha se remoído de ódio com essa briga durante a longa viagem de volta para Virgínia. Depois de chegarem à casa de Deborah Kelly, Mark Niederbro voltou para sua própria casa, enquanto Melanie e M. McCroskey ficaram para passar a noite com Emma. Deborah era, portanto,
o único adulto em casa. Naquela noite, MC Crosskey bebeu álcool, fumou maconha e tomou analgésicos, ao mesmo tempo que ia ficando cada vez mais angustiado com o rumo que as coisas tinham tomado. A polícia acredita que, depois de passar um ano falando com Emma pela internet, MC Crosskey tinha imaginado que, quando finalmente se encontrassem, as coisas seriam bem diferentes. A sequência de eventos que se sucederam à chegada do festival é um tanto incerta. O que se sabe é que as garotas entraram pela última vez em suas respectivas contas do MySpace na segunda-feira, 14 de setembro. No dia seguinte, MC Crosskey ligou para sua família na Califórnia e deixou uma mensagem que terminava com "Eu amo vocês", algo extremamente incomum de sua parte. Na verdade, esse comentário levou a irmã a suspeitar que algo estava muito errado. 2 dias depois, a mãe de Melanie ligou para a polícia queixando-se de que não conseguia falar com a filha havia vários dias. A polícia fez uma visita de cortesia à residência de Deborah Kelly para verificar se Melanie estava bem. Quem atendeu a porta foi MC Crosskey, que com toda a calma disse à polícia que Melanie e Emma estavam no cinema. Como não notaram nada de anormal, os policiais acreditaram na palavra do garoto. No mesmo dia, o pai de Emma, Mark, passou na casa da ex-mulher antes de partir para uma reunião em Richmond e nunca mais foi visto com vida. Mais tarde, MC Crosskey roubou o carro de Mark e deixou a residência. Por volta das 4 horas de sexta-feira, 18 de setembro, ele bateu o carro. A polícia chegou ao local e o multou por dirigir sem habilitação. Como o carro não tinha sido dado como roubado, os agentes simplesmente aplicaram a multa e foram embora. Um reboque foi chamado para retirar o veículo. De acordo com o motorista do reboque, que levou MC Crosskey até uma loja de conveniência a cerca de 7 quilômetros do local do acidente, as roupas do garoto exalavam um cheiro tão pestilento que ele sentirá a ânsia de vomitar. Cerca de 12 horas depois, a mãe de Melanie ligou novamente para a polícia e pediu que passassem outra vez pela casa para se certificarem de que estava tudo bem. Desta vez, ao se aproximarem da residência, os policiais notaram que havia algo errado. Já da entrada da garagem era possível sentir o cheiro dos corpos em decomposição. Dentro do imóvel, encontraram os corpos de Emma, Melanie, Deborah e Mark. Os cadáveres estavam em estado irreconhecível. Tinham sido brutalmente atacados com um martelo de bola e um machado de cabo longo para cortar lenha. Suspeita-se que MC Crosskey tenha matado Emma, Melanie e Deborah em algum momento na segunda-feira e que permaneceu na residência com os corpos até quinta, quando Mark apareceu para uma visita e também foi assassinado. MC Crosskey teria então fugido do local do crime usando o carro de Mark. O legista acredita que o jovem tenha matado Melanie primeiro, enquanto ela dormia em um sofá numa das salas do andar térreo. Em seguida, teria se dirigido ao andar superior, onde assassinou a mãe de Emma enquanto a mulher dormia em seu quarto. Por fim, ele teria retornado para o andar de baixo, onde matou Emma de forma similar. De acordo com o perito, nenhuma das 3 vítimas acordou durante os ataques e seus corpos não apresentavam qualquer tipo de lesão indicativa de luta. Quando Mark chegou em casa, alguns dias depois, MC Crosskey atacou na sala de estar com as mesmas armas. Em seguida, transferiu os cadáveres de Mark e Melanie para dentro do quarto de Emma e tentou limpar o piso inferior da casa. De acordo com os autos, MC Crosskey teria em algum momento gravado a si mesmo com uma câmera digital enquanto confessava os crimes e contemplava a possibilidade de suicídio. Um dos amigos de MC Crosskey contatou a polícia na sexta-feira logo após receber uma mensagem alarmante sua dizendo que havia matado todo mundo. Depois de encontrar os corpos, a polícia saiu no encalço de MC Crosskey, atinando para o fato de que, apenas 12 horas antes, tinha estado em contato com o suposto assassino e o mandaram embora. Descobriram que o suspeito tomara um táxi em frente à loja de conveniência onde o motorista do reboque o deixará e finalmente conseguiram localizá-lo no aeroporto internacional de Richmond. De acordo com a polícia, ele não parecia muito surpreso quando os agentes o algemaram e o levaram para a delegacia. MC Crosskey foi inicialmente acusado de homicídio doloso qualificado, furto e roubo qualificado. Posteriormente, as acusações foram ampliadas para um total de 6 alegações de homicídio qualificado. Enquanto aguardava julgamento, foi posto em observação por risco de suicídio. Quando a polícia lhe perguntou por que tinha matado as vítimas, ele disse: "Foi Jesus que mandou." Em setembro de 2010, Richard Alden Samuel MC Crosskey III declarou-se culpado das acusações. Alguns alunos de Deborah criaram um abaixo-assinado online pedindo aos promotores que não recomendassem a pena de morte, alegando que Deborah era veementemente contra esse tipo de punição e que condenar MC Crosskey à morte seria uma afronta às suas convicções. No final, o réu foi condenado à prisão perpétua depois de renunciar ao seu direito de recorrer da decisão. Em homenagem a Deborah Kelly e às outras 3 vítimas, estudantes da Universidade de Longwood plantaram árvores de azevinho no campus da instituição. Os moradores da cidadezinha de Farmille, Virgínia, demonstraram-se chocados e profundamente tristes diante daquelas mortes sem sentido.
Muitos estudantes aproveitaram o momento de comoção e se reuniram para debater sobre os perigos de fazer amigos na internet. Alguns alunos de Deborah Kelly chegaram inclusive a desativar seus perfis no MySpace logo depois do crime.